Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Deixa eu arrumar aqui o terno, né? Para ficar bonito, né? Porque é feriado, a gente pode chegar na casa de você que está aí nos assistindo desarrumado, não. Muito bom dia. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. E isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno. Eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável, mas que não perde o otimismo. A gente começa a edição de hoje fazendo uma homenagem. O príncipe do samba, Paulinho da Viola, nesta semana completou 80 anos. São mais de 5 décadas dedicadas a encantar os fãs com versos elegantes. Dono de grandes clássicos da música popular brasileira, Paulinho é considerado o passado e o futuro do samba. Ele é sinônimo de elegância. Legal, eu aceito o argumento, mas não quero samba tanto assim. Dono de uma voz suave e um jeito manso de cantar. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Carioca do bairro de Botafogo, Paulo César Batista de Faria nasceu em 12 de novembro de 1942. Filho de uma enfermeira e do renomado violonista Benedito César Ramos de Faria, ganhou o primeiro violão aos 15 anos. O samba é alegria, falando coisas da gente. Se você anda tristonho, no samba fica contente. Foi por influência de Zé Quete, também sambista, e do compositor Hermínio Belo de Carvalho que conheceu grandes nomes do gênero. Em 63, teve a chance de acompanhar artistas tocando cavaquinho e violão no bar Zicartola, do casal de mangueirenses Cartola e Dona Zica, até que decidiu abandonar o trabalho no banco e se dedicar exclusivamente à música. Não sou eu quem me dá pega, quem me dá pega é o mar. De lá pra cá, já são 58 anos de carreira, 22 álbuns e mais de 200 composições. Clássicos como Pecado Capital. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. E letras marcadas pela delicadeza na hora de falar da dor. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. A sambista Tereza Cristina já gravou um disco inteiro com canções de Paulinho da Viola. Paulinho, ele sintetiza na obra dele o passado e o futuro do samba. Uma pessoa muito preocupada com o que já aconteceu, mas que sempre coloca nós fãs do Paulinho olhando para frente, olhando para o futuro. É praticamente impossível falar de Paulinho da Viola sem lembrar de sua escola de samba do coração, a Portela. A agremiação de Madureira, na zona norte do Rio, é uma das mais antigas e tradicionais do carnaval. Tudo começou em 1964, quando ele se reuniu pela primeira vez com a ala de compositores. E assim surgia uma relação de amor, que já dura quase 60 anos. 2 anos depois da chegada de Paulinho à Portela, a escola foi campeã do Carnaval Carioca com um samba composto por ele, Memórias de um Sargento de Milícias. Grande compositor, talentoso, carismático, então a pessoa que para mim não tem defeito. O amor pela Portela inspirou Paulinho a compor um dos maiores clássicos de sua carreira. Foi o que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Um artista que é fonte de inspiração para novas gerações do samba, como Xande de Pilares. Então aqui vai a minha homenagem a esse cara que eu, além de tirar o chapéu, tenho como professor, como referência. Zeca Pagodinho também lembrou do amigo. Teu amigo, enfim, teu irmão e teu fã também, né? Parabéns pra você e por tudo que você tem feito nesse tempo todo pelo samba brasileiro. Paulinho é apaixonado também pelo Vasco da Gama. Torcedor ilustre, não esconde a paixão pelo time do coração. Recebi um título de sócio proprietário do Vasco.
E aí, isso foi uma honra para mim, eu tenho isso em casa com o maior carinho. Sempre discreto, mantém a vida pessoal longe dos holofotes. Está no 3º casamento, que já dura quase 45 anos. É pai de 7 filhos. 3 deles carregam o DNA musical e também seguem carreira artística. Sabendo que sou Para o jornalista e pesquisador musical Ricardo Cravo Albim, Paulinho da Viola é um brasileiro único. Uma voz curta e doce e embaladora do samba melhor de qualidade, que Paulinho da Viola, de fato, é um expoente da nossa melhor alma brasileira. Para celebrar os 80 anos, Paulinho da Viola vai viajar pelo Brasil em uma turnê especial. A primeira apresentação aconteceu nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Elegante como é, decidiu ele mesmo o aniversário de dar um presente para os fãs. Já não mais se agita, mas ontem agita. Agora 15 para meio-dia, nós vamos fazer um rápido intervalo, é o único da edição de hoje. Depois a gente volta e toca a edição direto até o final. Até já! Nós estamos de volta, mas antes de continuar o noticiário, eu queria te dizer que nós já estamos entrando em clima de Natal aqui no SBT. E eu quero convidar você a participar da cartinha de Natal do SBT. Escreva pra gente contando qual presente você gostaria de ganhar para fazer o seu Natal e o da sua família ainda mais feliz. As 4 melhores cartinhas que a gente receber vão receber a visita do SBT, acho que eu vou junto, tá? E o nosso time de parceiros, todo mundo vai nos ajudar na missão de levar alegria e esperança para você que está sempre ligado na gente, tá? Para enviar sua cartinha é muito simples, basta você acessar o link que está na bio do Instagram, que é @SBTBrasilia, sabe? Aqui na descrição do perfil aparece esse link. Então você clica e vai abrir outra página, sabe? Vai lá no Insta do SBT, clica no link da bio, abre uma outra página. Nessa outra página você clica em cartinha de Natal. Aí é só preencher as informações e se inscrever. Outra opção é você escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela. Como é que você faz isso? Apontando a câmera do seu celular. Aí você vai cair direto na página de inscrição, tá bom? Cartinha de Natal SBT, escreva pra gente, os seus sonhos podem se tornar realidade. Agora a gente começa o jornal para valer. A Polícia Militar prendeu um homem que bateu na companheira e em seguida furtou 2 facas de dentro de um supermercado. Quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência para a gente é a repórter Suzana Vieira. Suzana, boa tarde para você. A polícia sabe o que esse homem queria fazer com as facas? Olá, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a polícia, Felipe, ele iria utilizar essas 2 facas para cometer um feminicídio. Ele voltaria ao local, voltaria ao cruzeiro para matar a companheira. Como é que foi? A polícia recebeu um chamado para atender uma ocorrência de violência doméstica lá no cruzeiro. Ao chegarem no local, se depararam com essa mulher bastante ferida e disse que teria sido o companheiro que a teria machucado. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito disso tudo é o Capitão Oliveira, que já está aqui ao meu lado. Capitão, boa tarde para você. Obrigada pela participação ao vivo conosco no SBT Brasília. Ao chegarem no local, vocês se depararam com essa mulher bastante machucada. E ela disse que teria sido esse companheiro. Boa tarde, Suzane. Exatamente isso aí. Por volta das 18 horas no domingo, a Polícia Militar, por meio do 7º Batalhão, foi acionada para verificar uma suposta violência doméstica nas proximidades ali do quiosque da Rosa, no cruzeiro. Chegando ao local, a Polícia Militar encontrou a vítima com diversos hematomas pela coxa, pelos braços, pelas costas, e indagado sobre quem teria feito, seria o seu companheiro. Perguntamos sobre o companheiro, aonde ele estava, ela falou que ele havia fugido, e perguntamos algumas características, cor de blusa, do short. Diante dessas informações, saímos na busca, no sentido que ela falou que ele havia fugido, e nas proximidades, ali bem na saída do supermercado Veneza, a polícia o avistou. A equipe desembarcou, foi fazer a abordagem, o indivíduo se encontrava bastante agressivo, de uma forma bastante exaltada, a qual a equipe foi necessário fazer o uso progressivo da força, e ali na revista pessoal nós encontramos algumas facas, alguns outros objetos perfuro-cortantes, embaixo das vestes do indivíduo, e ele mesmo disse que havia acabado de furtar no supermercado Veneza. A gente achou bastante estranho o porquê, que ele, após uma violência doméstica, furtar algumas facas. Perguntamos se ele iria voltar para o local e cometer esse feminicídio, Ele mesmo disse que não, que seria para acertar uma conta com um tal de Gustavo.
Mas pelo perfil, né, do autor, por ser um velho conhecido da Polícia Militar, a gente sabe que ele tem essa capacidade aí. A gente acredita muito que essa ocorrência aí, a equipe militar, da Polícia Militar conseguiu aí evitar, graças a Deus, um feminicídio aí na área do Sudoeste aí, Cruzeiro. Felipe, o capitão conversou comigo agora há pouco, ele me disse o seguinte, que são 2 moradores de rua, bastante conhecidos da polícia, todos eles já têm várias passagens, inclusive ela por tentativa de homicídio. Quem são esses 2? Conta pra gente. Na verdade, Suzane, ela possui mais passagens do que o autor. Ela tem realmente aí na ficha, né, na extensa ficha criminal, essa tentativa de homicídio. Ela também traz muito transtorno ali para a área do... Tanto ela quanto ele, né? Eles frequentam muito ali o setor comercial sul. E uma informação que a equipe conseguiu levantar é que ela havia apenas há 4 dias saído aí do nosso sistema prisional. Ou seja, eles estão recorrentemente envolvidos aí em ocorrências, em problemas aí na região de Brasília. E graças à ação da polícia, vocês conseguiram impedir, porque vocês acreditam que realmente ele usaria essas 2 facas para cometer um feminicídio, ou seja, para matar essa mulher. Sim, com certeza. A Polícia Militar, né, tem um sistema de comunicação muito rápido. Após o acionamento, a nossa média de chegar ali na ocorrência ela é bastante pequena. Então, devido aí a nossa agilidade, né, da Polícia Militar, nós conseguimos evitar aí que esse crime trágico para toda a sociedade viesse a acontecer. Ele está preso, né? Vai continuar preso e a gente espera que não seja solto na audiência de custódia. Sim, eles foram, tanto vítima quanto autor, foram levados para a delegacia da área, para que ali fossem tomadas providências legais. Ele ficou preso, eu não acompanhei se ele foi solto na audiência de custódia. Mas pelo perfil desse tipo de ocorrência, geralmente não se é colocado em liberdade. Então a gente acredita muito que ele ainda assim continua preso. Até porque são várias passagens, né, capitão? Não é só isso, são várias. Com certeza. Ali o juiz ali, quando, né, vai averiguar a dosimetria da pena, se a necessidade ou não, né, de manter esse indivíduo encarcerado, isso aí conta muito para que o juiz, né, tome a sua decisão em cima de um dado concreto. Ok, capitão, muito obrigada pelas suas informações, obrigada pela participação ao vivo conosco aqui no SBT Brasília. A satisfação é da Polícia Militar, a gente está sempre aí procurando trazer o melhor para toda a sociedade de Brasília. Pois é, Felipe, graças à ação rápida da Polícia Militar, né, que impediu aí mais um feminicídio, né? Então vamos bater palma, dar os parabéns para mais essa ação da PM. Com certeza, a gente não tem problema de elogiar muito, né? Porque eles são parceiros da sociedade, estão ali para agir sempre no momento em que a gente está em desespero, então realmente tem que se louvar a ação da polícia que preveniu um feminicídio. O que eu queria comentar aqui, Suzana, a gente tem a impressão que problema de morador de rua é só nosso no Brasil. Até para você em casa saber, até as maiores democracias do mundo, os países mais ricos, enfrentam esse problema, sabe? Na França, debaixo da Torre Eiffel tem morador de rua, em Nova York, na Wall Street tem morador de rua, no Canadá tem morador de rua. Então essa é uma questão que é realmente complexa de ser resolvida, porque até que ponto você pode interferir na decisão de uma pessoa para a vida dela de morar na rua? É difícil você encontrar o meio termo. O que é importante a gente pontuar aqui é que nos casos que você trouxe, Suzana, já não se trata mais da liberdade de escolha da pessoa de morar na rua. O que ela está fazendo é cometer crime. E lugar de criminoso não é nem na rua nem dentro de casa, é na cadeia. Então isso que a gente precisa deixar muito claro. Resolver a questão dos moradores de rua é uma situação complexa. A gente precisa pensar em política pública de moradia, de convencer essas pessoas que é mais digno morar debaixo de um teto, com água, saneamento básico, cobertor, se abrigando. Mas isso é um convencimento que a gente tem que fazer. E um exercício de cobrar das autoridades política pública para resolver essa questão. Mas a partir do momento em que um morador de rua, uma moradora de rua, estão ali e deixam de apenas viver pacificamente debaixo de uma árvore, por exemplo, e começam a cometer crime, não tem mais liberdade de escolha. Aí tem que ser preso, tem que ir para a cadeia. E a justiça brasileira precisa ser sensível, porque às vezes bate um ser humano como esse lá na audiência de custódia e a justiça libera imaginando que ele na rua não faz mal a ninguém. Faz. Muitas vezes são dependentes químicos, não controlam os próprios atos, colocam a vida das pessoas em perigo. Então a gente tem que entender, é liberdade, uma pessoa que quer morar na rua, obviamente que a gente tem que fazer o parênteses, tem gente que mora na rua porque precisa. Tem outras que moram porque querem. E tem aquelas que moram na rua e usam dessa situação para cometer crime. Essas não podem ter direito nenhum, essas têm que ir para a cadeia. Não tem condição de ficar soltas, né? Você vai acompanhar comigo agora a falta de segurança numa passarela na Avenida Hélio Prates.
Isso tem feito com que as pessoas se arrisquem para atravessar a pista ali no meio dos carros. Este vídeo, que viralizou nas redes sociais, tem mais de 50 mil visualizações e mostra o momento em que um homem impede um bandido de cometer um crime. Acabei de pegar um ladrão aqui na passarela, aqui, ó. Tomei a faca dele. Deixa ele, ó. Uma faca aí. Essas imagens que vocês acabaram de assistir foram registradas aqui, nessa passarela que fica entre Taguatinga e Ceilândia. E é um local de grande movimentação de pessoas, porque tem um shopping bem aqui ao lado. Mas as pessoas preferem se arriscar e atravessar pela pista, entre os carros. O motivo é que elas têm medo de passar pela passarela e serem assaltadas. Final da noite, né, ela começa a ficar meio perigoso, porque aí diminui o trânsito de pessoas aqui no local. Acontece muitos roubos aqui na passarela, eu não acho segura, também eu acho a rua mais segura. A gente tem muito medo de passar por aqui, porque sempre tem usuários de drogas, sempre há roubos. Nós registramos várias pessoas atravessando pela pista correndo. Apesar dos números da Secretaria de Segurança apontarem uma queda de 11,22% nos homicídios por uso de arma branca no Distrito Federal até outubro desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a sensação de insegurança continua. Em relação ao usuário de droga, que tem muito em Taguatinga e que tem causado um problema enorme, pessoas em situação de rua. Tem vários outros problemas que não cabem à Polícia Militar, mas a Polícia Militar repassa para os outros órgãos, como por exemplo, um local mal iluminado, como alguma passarela, causa insegurança e ajuda os criminosos a se esconderem, então acaba que ali se torna um local de risco. Em nota, a SEB informou apenas que passarelas, assim como os pontos de ônibus, não têm estrutura de iluminação pública específica. São iluminados apenas pela luz dos postes das ruas. Um motorista atropelou duas crianças na Avenida do Contorno, no Gama, e fugiu sem prestar socorro. A repórter Kátia Gomes foi até lá na manhã de hoje para entender melhor essa história e agora traz todos os detalhes para a gente. Kátia, boa tarde para você. Primeiro eu queria saber qual que é o estado de saúde dessas duas crianças, que é o mais importante a gente começar noticiando. Oi, Malta, as duas crianças de 7 e de 8 anos ainda estão internadas no Hospital Regional do Gama, né, que é o hospital aqui da cidade, porque elas tiveram diversas fraturas. Então, elas vão precisar passar por cirurgia. Uma teve traumatismo craniano, teve também machucados nas pernas, a outra também está com suspeita de fratura. Ou seja, né, as crianças ficaram bem machucadas, mas elas não correm o risco de morte. O que aconteceu? Esse acidente foi no domingo. E segundo informações, os dois irmãos estavam andando exatamente nessa calçada aqui onde nós estamos. Eles estavam andando de bicicleta quando um motorista de um carro invadiu a calçada e acabou atropelando as duas crianças. Existe a informação de que esse motorista ainda teria ficado aqui um pouco de tempo no local do acidente, mas depois ele fugiu e abandonou o carro. A polícia conseguiu identificar o motorista desse carro, inclusive ele prestou depoimento, mas ele disse que não era ele quem estava dirigindo o veículo. Então agora a polícia, ela trabalha para tentar identificar quem era esse motorista e por que ele fugiu, se ele estava ou não sob o efeito de álcool, né? A informação que nós temos é essa, que esses dois irmãos estavam andando aqui nessa calçada porque eles seriam moradores aqui da região, né? Bem aqui ao lado tem diversas quadras, então eles teriam saído de casa para brincar, andar de bicicleta, né, no domingo, e quando eles passavam aqui pela calçada, Malta, eles acabaram sendo atropelados por um motorista, né, que invadiu essa calçada. Agora a polícia divulgou imagens, né, desse suspeito de ter atropelado essas crianças e a polícia pede ajuda para quem identificar esse homem, né, que aparece nas imagens, que faça uma denúncia. O delegado aqui da área disse que esse caso é prioridade para eles. Eles estão tentando aí buscar, né, a identidade, né, a identificação desse cara para tentar solucionar esse caso, né? Mas, como eu disse, as crianças seguem internadas no Hospital Regional do Gama ainda para fazer cirurgia, né? Já que elas tiveram algumas fraturas por causa do acidente. Ô, Kátia, aí onde você está, eu acho que você está abrigada em uma parada de ônibus, né? Porque está parecendo que está começando a chover aí no Gama, não é isso?
Na verdade, Malta, a gente deu sorte. A gente achou uma tenda aqui, né? Não sei exatamente de que é, deve ser de alguém que vende alguma coisa no fim de semana, né? Algum tipo de comércio. Mas realmente, de fato, está chovendo. Olha aqui, ó, mostrar aqui para vocês. A gente até teve que ficar aqui abrigados porque a gente não pode molhar o equipamento. Até queria chegar perto ali, mostrar. Tem um pedaço, inclusive, do veículo ali, né, que causou o acidente. Queria mostrar para vocês, mas infelizmente a gente não consegue por conta do equipamento. Mas está chovendo, sim, aqui no Gama. Por enquanto, uma chuva, né, bem fraca, diferente do que a gente tem visto, né? Ontem choveu bastante, anteontem também. Hoje existe previsão também de temporal, mas agora por enquanto tá só essa chuva fininha aqui no Gama e que é uma bênção, né? Chuva sempre é bom para amenizar aí esse calorão. Não, eu te perguntei isso porque a gente está percebendo aí atrás de você, essa via deve ser velocidade máxima 50 a 60 por hora. Então, eu não sei se você tem informações, mas é possível, assim, pela gravidade com que essas crianças foram levadas ao hospital, elas devem ter sido atingidas com certa violência. Você tem algum... Como o motorista fugiu sem prestar socorro, a polícia, por exemplo, não sabe se ele estava embriagado, né? Vai ter que procurá-lo, investigar para ir descobrir, quem sabe, se ele estava em um bar antes de ter provocado o acidente, não é? A polícia vai ter que investigar. A informação que eu recebi é que depois de ter causado o acidente, esse motorista fugiu, não se sabe se ele fugiu a pé ou se ele teve a ajuda de uma outra pessoa e aí ele teria abandonado o veículo no local do acidente. Na delegacia, né, o delegado conseguiu identificar o dono desse carro, mas ele afirma que não foi ele quem estava dirigindo esse veículo. Então, agora a polícia está aí investigando para saber se quem estava dirigindo, se ele passou aqui em alta velocidade. Se eu não me engano, Malta, essa avenida aqui, eu acho que ela é quanto? 60 km por hora, segundo o meu cinegrafista que prestou mais atenção. Então, 60 km por hora essa avenida, né? 60 km não é uma velocidade muito baixa, realmente dá para machucar bastante em caso de atropelamento, mas possivelmente, para ter invadido a calçada, esse motorista deveria estar numa velocidade aí um pouco maior do que 60 km por hora, né? A gente percebe que aqui próximo não tem nenhum quebra-mola, é uma avenida, né, que tem uma curva, mas assim, é uma avenida que segue uma direção reta, então provavelmente ele pode sim ter dirigido em alta velocidade e acabou aí perdendo o controle, né? Infelizmente, inclusive a gente, Malta, tem noticiado tantos casos de atropelamento esses últimos dias, né? Então, acho que vale um alerta aí para os motoristas ficarem mais prudentes no trânsito, né? Tantas vidas perdidas, principalmente crianças, a gente tem visto aí sofrendo com atropelamento. Então, vale o alerta, né? Até porque as crianças estavam na calçada, elas nem estavam no meio da pista, então nem justificaria ter atropelado essas crianças, né? Foi o próprio motorista que invadiu aqui a calçada. Ô, Kátia, para alguém invadir uma calçada, ou ele estava em alta velocidade, ou ele perdeu o controle da direção, por exemplo, por pista molhada, porque nesse momento está mostrando uma pista que está num lugar que está chovendo, ou ele estava distraído no celular ou outra coisa dentro do carro, ou ele estava embriagado, né? Então, assim, é importante a polícia identificar e eu fico, assim, de certa forma, torcendo para que essas crianças realmente se recuperem o mais breve possível. O que me tranquiliza diante de uma notícia tão trágica é que a polícia, eu tenho certeza, vai identificá-lo, 2, vai descobrir as circunstâncias do crime, porque hoje o que mais tem nas vias de qualquer cidade grande como Brasília é câmera para tudo quanto é lado. E por uma câmera você consegue fazer a perícia, identificar a velocidade que a pessoa estava no momento do acidente e eventualmente responsabilizá-la. Então, o que a Kátia está trazendo as informações é que a polícia ainda não identificou, está à procura desse motorista. Você já viu as imagens dele na tela, se puder ajudar, se por acaso souber quem é, você ajuda a polícia ligando para 197, você não precisa se identificar. Este é o homem suspeito de atropelar 2 crianças no Gama. Ele teria fugido sem prestar socorro e as 2 crianças foram levadas ao hospital. Kátia, muito obrigado, tá, pelas informações. Eu vou sair daí do Gama, onde está chovendo até leve, aqui para a região central de Brasília, onde parece que está caindo um toró aqui no nosso outro ponto ao vivo, na Torre de TV. É o Rodrigo Miranda que está lá. No fim de semana, a gente deu aqui no jornal a história do bombeiro que foi morto
morto dentro de casa por um disparo de arma de fogo durante a fuga de um bandido. Esse tiro, olha só, foi disparado por um policial militar que teria tentado acertar o criminoso, acabou acertando o bombeiro. Hoje a gente vai trazer mais detalhes desse caso com o Rodrigo Miranda. Rodrigo, só antes de você trazer pra gente as informações, até porque você conversou com a família do bombeiro, como é que tá o tempo aqui na região central de Brasília? Você que tá aí fora, tá chovendo muito aí? Muito, viu, Felipe? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O tempo fechou e fechou legal aqui em Brasília. Aqui são exatamente 12:09, né? Então muita chuva, o céu completamente fechado, a gente está aqui dando jeito. Se vazar aí o nosso auxiliar aqui segurando o guarda-chuva, é para proteger a gente, proteger os entrevistados, também proteger a nossa equipe, o equipamento, tudo, porque a gente está numa área coberta aqui, quem conhece a torre de TV, e mesmo assim não tem jeito, a gente está tomando um banho, então estamos pegando uma chuva daquelas, viu, Felipe? E aí, Rodrigo, você conversou com a família do bombeiro, que informações você tem pra gente? Olha, a gente está aqui justamente com a família, né? Eu estou aqui com a mãe, estou aqui com a irmã do Walter Leite, né? Que acabou sendo assassinado por esse policial militar, Felipe, policial militar que saiu, né? Foi com a justiça concedeu a liberdade para ele, pelo menos por enquanto, né? A justiça entendeu que ele é réu primário, tem endereço fixo e trabalho formal, mas mesmo assim o caso vai ser tratado na justiça comum, como homicídio. E a gente conversou com a mãe, com a irmã, a dona Maria, sobre essa decisão, sobre como estão sendo esses dias, e a gente vai passar agora também para o público de casa entender um pouco dessa situação. Começar primeiro com a dona Maria Sueli Leite, que é a mãe, pediram para ela um pouquinho para trás aqui, só para a gente conseguir posicionar direitinho. Dona Maria, obrigado por nos receber, uma boa tarde para você. Como é que tem sido esses dias aí? Ele deixou 4 filhos, a esposa, um dos filhos especiais também, a gente sabe que é difícil a situação, mas elas têm recebido todo um apoio nesse momento, né? Muito difícil. Meu filho, o único filho homem que eu tinha, um homem trabalhador, honesto, pai de 4 filhos, eu queria só a verdade, porque meu filho estava dentro da casa dele, numa sala, com a esposa e um filho de síndrome de Down do lado dele, que ficou também com sangue nessa criança. Um homem nunca, meu filho nunca usou arma, nada, meu filho nada, ele é a arma que ele tem é a Bíblia, e Jesus, a fé que eu passei para ele, meu filho nunca reagiria em nada, sem ele dar uma palavra. Matou meu filho dentro da sala, diante da esposa e de um filho que estava. Isso aí dói muito. Eu só queria que esse policial tivesse um coração de falar a verdade, que meu filho não reagiu. E simplesmente ele chegou, não disse uma palavra, só apontou a arma e derrubou meu filho. A esposa lá e um filho. Não tem, eu só quero só a verdade. Né? É isso que eu quero, só a verdade, porque dói muito. Estou aqui, é o único filho que eu tinha. Cuidava de mim. Tem outros filhos, mas eu só tenho esse filho. Meu filho não era. É um filho, um homem que nunca levantou nem a voz para ninguém, nunca pegou numa arma. É só isso que eu quero. Não desejo mal essa pessoa, mas eu quero que ele fale a verdade, que ele matou meu filho sem meu filho falar nenhuma palavra. Meu filho vinha da cozinha, entrou na sala, ele só recebeu o tiro e caiu diante da mulher e de uma criança. Você espera agora que com a justiça dando a liberdade para ele possa ter esse momento, como nem você falou, de poder esclarecer tudo que aconteceu? Eu só queria que eles esclarecessem como aconteceu, né, a verdade. A única coisa que eu peço aqui é a verdade. Meu filho não vai voltar mais, mas falasse que meu filho não reagiu. Meu filho não reagiu. Ele entrou na casa do meu filho, não disse uma palavra e matou meu filho ali dentro. É só isso que eu queria. Que a justiça fosse feita, né, assim com ele, porque se ele entrou numa casa despreparado desse jeito, quantas famílias vai ficar desse jeito? E ele já está aí. Eu sofro como mãe, e a esposa, e os 4 filhos. Né? Isso dói muito. Estou aqui falando porque Deus está comigo, mas eu estou assim, a família toda desse jeito. Só ela, várias famílias destruídas, mas nesse momento eu, minha nora e meus netos, o único filho que eu tinha. É só isso que eu quero. Vou falar aqui com a Verusca Leite. Verusca, eu pedi para você se posicionar aqui também, que é a irmã do Walter. Verusca, você chegou logo depois do ocorrido, né? Viu a situação, o desespero da mulher do Walter também. Como é que foram esses momentos? O que você viu lá dessa situação? O que ficou de aresta que precisa ser aparado? O que precisa ser esclarecido para vocês? Olha, no dia do ocorrido, minha cunhada chegou desesperadamente na casa da minha mãe, gritando: socorro, Verusca, me ajuda, me ajuda. O Walter levou um tiro, ele foi baleado. Aí eu falei assim: o que foi? Foi o bandido. Ela: não sei, eu não sei, era muita luz. Era muito movimento da minha casa. Aí eu saí correndo as escadas, vestindo a roupa no meio da casa. E aí, quando a gente chegou lá, tinham muitos vizinhos.
e tinha um policial civil, que aí eu perguntava o que aconteceu, aí não me informava, né? Não me informava nem para mim, nem para ela, e aí eu falava, meu irmão levou um tiro, de quem? Ninguém sabia. Eu perguntava onde que foi na perna, foi no corpo, aí não me falava também onde que foi. Nesse meio tempo já tinham levado o seu irmão para o hospital? Não estava mais lá o meu irmão, estavam só os vizinhos e o policial civil, que aí eu não podia entrar no momento. E aí eu precisei pegar também o leite do bebê que se alimenta pela sonda. Eu entrei e vi como é que estava lá, o sangue na porta, um bolinho de blusa lá embaixo da porta que ele levou o tiro e ninguém sabia me dizer nada. Até que chegou um bombeiro e eu perguntei, por favor, eu sou a irmã do Walter, onde o meu irmão levou um tiro? Aí esse bombeiro, que eu não sei se era amigo dele, falou assim, levou um tiro no pescoço. Aí nessa hora eu quase me abaixei, eu não dei conta. Fiquei com muito medo do meu irmão ter morrido. Difícil aqui é o momento, né, da Verusca. Mas vocês também tiveram uma situação no celular que sumiu, né, durante essa situação toda, que poderia esclarecer alguns detalhes também? Naquele momento, o que eu precisei fazer foi pegar as crianças que estavam nos vizinhos para levar para casa da minha mãe, apareceu uma pessoa da igreja, eu pedi. E aí tinha as outras 2 crianças que estavam na escola e como eu sempre busco, eu fui buscá-las. E aí alguém levou minha cunhada para o hospital, que precisava ir para esse hospital da Ceilândia. E aí eu fui para casa, deixei os meninos e quando eu estava retornando para o hospital, aí já me falaram, olha, ele faleceu. Aí quando eu cheguei lá no hospital para reconhecer o corpo e as pessoas me pediam, você precisa fazer um boletim, o pessoal da área médica, aí o outro monte de bombeiro fazia um boletim. Aí eu falava, minha cunhada não tem condição, e eles falavam assim, pode ser qualquer pessoa da família. Aí, só que na situação, como todo mundo já estava sabendo que meu irmão tinha morrido, eu voltei para casa da minha mãe para dar notícia para ela antes que alguém desse essa notícia para minha mãe. E aí eu voltei, dei a notícia para ela e fui fazer um boletim com uma ajuda acompanhada pelo bombeiro. Até esse momento vocês já sabiam que tinha sido um policial que tinha tirado no seu irmão? Não sabia. Quando eu cheguei lá na delegacia, quando eu falei que era irmã do Walter, do bombeiro, que foi morto em casa. E aí eu comecei a ver aquele burburinho, aí o delegado que estava saindo de plantão falou assim que não podia registrar ali naquele momento, como se tivesse sido impedido de realizar o que ele tinha que fazer. Aí eu estava na 15ª, eu fui para a 24ª, e quando eu cheguei lá para fazer o boletim, que tinha sido no setor, aí falou que eu não podia porque eu não estava presente no momento do fato. E aí, assim, essa foi o que eu vi. Agora, o que a minha cunhada contou foi que ela viu o que aconteceu, que até ontem eu não sabia que ela tinha visto tudo que tinha acontecido. Seu irmão teria reagido, não teria reagido? Não, ela estava na sala e viu o disparo de um policial na porta da sala dela. Chegou atirando, sem falar. Não pediu para render, mão para o alto, sou policial, ele estava fardado, era um policial branco. E não sei se foi por impulso, por falta de preparo, e disparou. E ela não viu que era no meu irmão. Quando ela escutou, viu o disparo, que ela fala, agora eu entendo onde é que era a luz que ela falava. Teve uma luz, o disparo, e ela saiu correndo para pegar o bebê que estava no bercinho. E aí ela pegou esse bebê, foi para debaixo da cama dar um mamar para acalentar, achando que meu irmão fosse pegar o outro de 5 anos que estava assistindo televisão. Só que aí quando ela escutou o silêncio, assim, escutou, né, mais aquele barulho de passo, de movimento, ela voltou. Quando ela voltou, tinha outro policial tentando reanimar o meu irmão. E aí foi onde ela começou a gritar, chama o SAMU, não leva para o hospital da Ceilândia, que lá não tem vaga. E gritava. E ela, eu preciso falar com a minha família, cadê o meu celular? Cadê o meu celular? Eu preciso falar com alguém. Olha os meus filhos, dá a comida, precisa pegar na escola. E aí o celular dela estava carregando. E aí o policial pedia para ela acalmar. Acalma, senhora, acalma. E não deu o celular para ela.
E aí eles foram, saíram, a polícia, e deixou ela lá, com os meninos, daquele jeito que estava, não teve prestação com ela nenhuma, e ela naquele desespero pegou a chave do carro e foi lá na nossa casa, que é na M Norte. E agora, hoje, sabendo que o policial foi solto, teve essa liberdade para ele nesse momento, como é que fica o sentimento como família diante desse momento? O que vocês esperam aí? Olha, a nossa família não está revoltada, não está querendo vingança. Foi o que a minha mãe falou, a gente quer a verdade, independente de quem seja, né? Que seja um policial, que seja um coronel, que seja quem for, porque a gente é responsável pelo que faz, independente de quem seja. Estou falando que ele seja punido, que ele morra, não é, porque eu não quero outra família destruída, mas que essa tragédia que aconteceu na nossa família sirva para preparar melhor, para contornar uma situação de outra forma, para evitar, porque meu irmão não teve os primeiros socorros devidos, ele não foi abordado, ele jamais reagiria um policial de farda. Então, se tivesse ocorrido, ele ia falar, eu sou militar. Só que não foi, não deu tempo, não teve nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Felipe, esse é o depoimento da família, né, da irmã e da mãe do Walter, diante dessa tragédia que a gente acompanhou aqui, de todo o desdobramento do SBT Brasília. Pois é, eu queria deixar um abraço muito solidário a essa família, sabe, Rodrigo? E hoje aí, em frente a elas, você representa a nossa equipe, que se solidariza muito com essa perda. Eu entendo o que a irmã do Walter está dizendo, né? A Verusca. Como que um bombeiro militar reagiria à abordagem de um policial militar? Ele sabe o que acontece, né? Como que funciona. Então ele diria, olha amigo, eu sou militar também. É preciso haver uma investigação que possa esclarecer se esse policial, quando entrou na casa do bombeiro, agiu de forma precipitada, se atirou antes de entender o que estava acontecendo, porque realmente uma família está dilacerada, tentando juntar os cacos depois de uma morte prematura, imprevista, né? Em um segundo eles perdem um pai de família, uma pessoa muito querida. Agora, se é importante aqui a gente também deixar um outro lado dessa história, é que a polícia militar estava correndo atrás de um bandido que tinha sido solto no dia anterior. Então, que as nossas autoridades se sensibilizem com o poder que tem na caneta, porque parece que você vai soltar um bandido hoje perigoso e ele vai voltar para casa e vai ficar de bem com a vida. Não vai. Vai continuar cometendo crime, eventualmente vai fugir pelo telhado, vai cair dentro da casa de uma família inocente e vai terminar provocando esse tipo de situação. A Polícia Militar do Distrito Federal certamente está consternada porque um agente, né, da corporação provocou a morte de um irmão do Corpo de Bombeiros. E a essa família a gente só deseja que eles tenham muita fé para poder vencer esse momento. E continuaremos no caso até que seja esclarecido, para que essa família merece resposta, né, Rodrigo? Merece entender o que exatamente aconteceu, né? Já que o luto vai ter que ser vivido de toda forma, já que não dá para trazer a vida do Walter de volta, que eles tenham um mínimo, né, para poder seguir a vida em paz, que é resposta para aquilo que aconteceu. Obrigado, Rodrigo. Agradeço a mãe e filha pela presença. Nossa, dê um abraço muito carinhoso nelas, em nome da nossa equipe, tá? Ali na Torre de TV o dia tá chuvoso, né, gente? Mas parece que tá chovendo por todo canto. Inclusive, eu queria que a gente visse agora imagens ao vivo. A gente já consegue mostrar? É do trecho do eixão ali no finalzinho, já quando você segue pro aeroporto, não é? É isso. Olha só, você está vendo aqui um pouquinho antes a barreira, porque como hoje é feriado, o trânsito está interditado para carros, né? Liberado para pedestres e para ciclistas. Agora, há pouco, a gente estava monitorando essa imagem para trazer para você aqui na tela do SBT e a gente reparou um ciclista pedalando na chuva. Talvez tenha se surpreendido com o temporal no meio do caminho e aí estava tentando voltar para casa. Querido Dave, você tem outras imagens do DR que mostram o Distrito Federal em chuva nesse momento do trânsito? Agora, Estrada Parque Aeroporto, a gente pode ver. Vamos ver juntos como é que está o trânsito por lá. Importante a gente... Olha lá, um ponto de alagamento já ali no canto inferior direito. Está chovendo bastante. Quando você reparar o carro branco e o vermelho que está ali na pontinha da tela, você vai reparar que eles já passam por um ponto de alagamento da pista, então é importante você reduzir a velocidade nesse momento para evitar que o seu carro tenha uma aquaplanagem, né? Porque com a água na pista, a aderência do pneu com o asfalto reduz bastante. Então não dá para dirigir numa pista molhada como a gente dirige normalmente numa pista seca. É preciso reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Veja que chove bastante ali a Estrada Parque Aeroporto,
e agora você viu agora há pouco que estava chovendo também no Eixão Sul. Se a gente tiver outras imagens para alertar você que está em casa, talvez depois do nosso jornal vai sair com a família nesse feriado para visitar algum familiar, para ir ao shopping, não sei. A gente vai vendo juntos aqui ao longo do jornal como é que estão as pistas pelo DF. Hoje o dia vai ser de chuvas intensas, tá? A previsão do INMET é de ventos fortes, possibilidade de raios e queda de granizo. Tempinho fechado para toda semana, principalmente no período da tarde. Nos próximos dias pela manhã, você pode reparar que até vai abrir um solzinho, mas ele engana, tá? Porque o tempo vai seguir abafado e a combinação de calor e falta de umidade pode até trazer queda de granizo em áreas isoladas, como aconteceu ontem lá no Paranoá. A previsão para os próximos dias é de mínima na casa dos 17 graus e máxima de 29 graus. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 50%. Deixa eu falar então do granizo, porque choveu granizo em vários pontos do Distrito Federal nas últimas horas. Pode rodar. Meu Deus do céu, só tá caindo gelo, não cai água, só cai gelo. O registro foi gravado na área rural do Paranoá. A Sandra também fez imagens da chuva de granizo por lá. Granizo. Ó. Um monte de gelo. Incrível. Nunca tinha visto aqui no DF. E foi bem centralizado. Um raio de 3 quilômetros da minha casa não caiu. Esse quantitativo de gelo é surpreendente. A gente tem uma produção agroecológica, a horta foi completamente destruída. Em outros vídeos, a produtora rural lamentou os prejuízos por causa da chuva de granizo. Acabou as bichinhas. Os coentros, as couve, as alface, ó. Até as pequenas. Acabaram tudo. Jiló, pimenta de cheiro. Olha só, de gelo. O coração meu tá partido. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas desta segunda-feira também vieram acompanhadas de fortes rajadas de vento. No Gama, a velocidade chegou a 38 km por hora por volta de meio-dia e 1 da tarde. Já por volta das 4, a ventania foi em Braslândia, 44 km por hora. Agora, meio-dia e 25, o jornal continua. O jornalista da TV Globo em Brasília, Fred Ferreira, foi vítima de ataques racistas na internet. Fred registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, a DECRIM. Na tela, você vai ver agora, se possível a gente puder separar, a mensagem que o Fred recebeu de um internauta e que motivou a abertura do inquérito por calúnia e injúria racial. Eu queria dizer para você que está em casa que a imagem do suspeito neste momento está borrada para que a gente preserve o trabalho da polícia e ela consiga fazer a identificação e a eventual prisão. Mas essas foram as palavras desferidas pelo internauta contra o jornalista da TV Globo aqui em Brasília, Fred Ferreira. Com a gente ao vivo, Ângela Maria, delegada-chefe da DECRIM. Obrigada, senhora, pela presença. Como é que funciona a investigação policial a partir desse momento em que o Fred procurou a polícia e registrou queixa? Obrigado por ter vindo. Por nada, boa tarde. Então, foi registrada a ocorrência lá na DECRIM e a partir desse momento a delegacia começa uma investigação baseada, que a gente fala, nos crimes cibernéticos, né? Todas as técnicas de investigação se dão por esse meio que o crime foi cometido virtualmente. E a gente sempre fala que não existe, às vezes as pessoas estão por trás da tela, acreditam que não serão investigados e não serão localizados, né? E, na verdade, o crime virtual, assim como todos os outros crimes, eles deixam um rastro e o papel da polícia agora é seguir esses rastros e elucidar a autoria. Do ponto de vista da lei, delegada, essa ofensa que é praticada pela internet, ela tem o mesmo peso para efeito de punição se a pessoa tivesse dito aquelas palavras cara a cara para o Fred, ou há uma diferença? Então, é uma injúria racial, né, que foi direcionada para ele especificamente, não foi para um grupo de pessoas, e aí a gente tem a pena de reclusão de 1 a 3 anos, assim como o racismo também, com algumas diferenças processuais, mas a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Deixa eu pedir licença para a senhora rapidamente, só para eu chamar aqui para a nossa conversa, o advogado Nauê Bernardo, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OABDF.
DF. Naue, querido amigo, obrigado pela presença mais uma vez. Você já esteve aqui conosco abordando essa temática um bocado de vezes e eu não canso de me chocar com o atrevimento dos racistas que tanto não temem punição, que vão ao perfil de um apresentador de TV para ofendê-lo, achando que vai ficar por isso mesmo. Como é que é isso? É a nossa lei que está branda demais ou eles que são realmente muito atrevidos? Bom, boa tarde, Felipe. Boa tarde, doutora Ângela. É sempre um prazer estar aqui, mas é muito ruim estar aqui para esse tipo de comentário, né? Que, infelizmente, ainda continua acontecendo muito e ainda vai acontecer muito, né? É só fazer uma pequena, como que eu vou dizer, um pequeno esclarecimento. O presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF é o Dr. Beethoven, tá? Só para deixar bem expresso aqui, para não ter um problema, mas de qualquer forma, Felipe, esse tipo de comentário ele é feito tendo por base pessoas que ou acreditam efetivamente em algum tipo de supremacia própria, em razão de sua cor, raça, gênero, enfim, ou também porque a pessoa não só tem uma confiança na impunidade, como ela também não vê gravidade nesse tipo de comentário. Ela acha que não se trata de algo que seja digno de punição, algo que seja efetivamente atingido pela atuação do Poder Judiciário, pela atuação da polícia. Então, esse tipo de pessoa se esconde atrás e usa desse sentimento para poder atingir as outras, inferiorizar as outras de todas as formas que pode. E não tem nenhum escrúpulo, especialmente em relação a critérios relacionados ao racismo. Isso aí contribui para tornar esse crime tão grave. Naue, desculpa ter confundido, foi na correria hoje de manhã que eu coloquei presidente. O Beethoven já esteve com a gente aqui também no jornal várias vezes, então foi falha minha, viu? Me desculpa, mas desde já obrigado pela presença. Eu queria jogar a palavra lá para a doutora Ângela agora. Doutora, na mensagem que o Fred compartilhou na internet, ele disse que ficou pensando por algumas horas, né, o que ele faria. E demorou cair a ficha de que o óbvio, né, segundo ele, seria realmente denunciar. As pessoas acho que ainda têm uma impressão de que se procurarem as autoridades, a polícia, ou vão ser inferiorizadas, né, vão ter que viver outra vez aquela ofensa, ou então que não vão ser amparadas. Acho que a senhora está aqui para a gente dizer exatamente o contrário, né? Racismo é um dos crimes que aqui no Distrito Federal a gente pode dizer com muita certeza, embora a gente seja assolado por essa tragédia que é o racismo, tanto quanto outros estados brasileiros, eu vejo na DECRIM e na Polícia Civil do Distrito Federal uma disposição de realmente combater esses episódios, porque aqui no DF a gente não aceita mais. Então, na verdade, o que a DECRIM faz, uma delegacia especializada, né, o papel dela é esse acolhimento da vítima, né? O retorno que as vítimas têm nos dado é isso. Nossa, eu me senti acolhido, né? E a gente, às vezes, esquece de pensar na vítima, né? Até mesmo enquanto instituição, enquanto polícia, a gente acaba se tornando um pouco mais frio para elucidar os fatos e se esquece um pouco da vítima. Então, é acolher essa vítima que nos procura para que ela não se sinta revitimizada, é uma palavra que a gente usa muito. E o que é esse acolhimento? É não fazer julgamentos, né? Deixar essa pessoa que nos procurou contar a sua história, porque assim, toda vez que uma vítima de racismo nos procura, ela não está contando apenas aquele fato, né, do qual ela foi vítima naquele dia. É uma história, né, uma história do racismo desde criança, de bullying, de olhares, né, que a gente chama que é esse racismo institucional ou estruturado também, né, que muitas vezes não é falado, mas a vítima sentiu isso ao longo de sua vida. Então, o papel nosso é amenizar essa chegada da vítima na delegacia e ela se sentir acolhida e confiante de que a polícia vai fazer o seu papel de uma forma humanizada também. Em que passo está a investigação, doutora? Vocês já conseguiram identificar quem foi esse homem ou ainda estão no processo de identificá-lo e localizá-lo? Não, ainda está no processo de investigação, a ocorrência foi feita ontem à tarde, né? Então, assim, mas já foram iniciados, já foi instaurado inquérito, a seção de investigação de crimes de discriminação, tanto racial como de homotransfobia, já está trabalhando e a gente espera chegar nesse autor e
se for o caso, ser indiciado. Temos provas, né? As provas estão idôneas, que é importante dizer isso, né? Que não só feito um print, esse print, né? Que essa foto, né? Que ela seja feita também com endereçamento, que isso é muito importante para que a gente possa fazer toda a persecução, toda essa investigação desses fatos a fim de chegar à autoria. Muito obrigado a senhora pela presença, né, por se dispor a vir aqui ao jornal falar sobre esse caso num feriado, mas é tão importante a gente usar o espaço que a gente tem para poder, a partir de um episódio tão triste que foi esse do Fred, a gente deixar claro que qualquer pessoa que mora aqui no DF que sofrer um ataque racista ou se vir na mesma condição do Fred pode procurar a DECRIM e fazer sua denúncia, porque é a partir da ação da polícia, óbvio que tem toda uma conscientização que precisa acontecer paralelamente, mas eu acredito muito, até pelo que a gente conversa tantas vezes, né, Naue, que a sensação de que esses crimes não são punidos é o que, de certa forma, autoriza as pessoas a cometê-los. Então, procurar a polícia e pedir ajuda é um passo muito importante. Muito obrigado à senhora, bom feriado. Muito obrigada, e ressaltando a importância mesmo da denúncia, tanto pela delegacia eletrônica, na DECRIM e no 197. A partir da denúncia que a polícia pode estabelecer políticas públicas no combate a esse tipo de crime e que não é tolerável mesmo. Vou pedir para o Naue continuar com a gente para comentar uns outros casos que a gente traz aqui no jornal hoje. Uma mulher negra afirma ter sido vítima de racismo pela fiscal de uma loja num shopping. Ela disse que foi acusada de furto e teve a bolsa revistada pela funcionária. Audrey ainda está abalada por causa do episódio. Foi um ato constrangedor, muito humilhante. Ela mostra a peça que motivou a falsa acusação de uma marca que nem é vendida na loja. Me empurrou dentro da cabine e começou a gritar comigo, mandando eu devolver tudo que eu roubei. Vídeos gravados por amigas da jovem mostram a discussão após a abordagem da funcionária dentro do provador. Ela falou, tira tudo que tá dentro da bolsa. Ela falou, me dá a bolsa e me devolve tudo. O caso aconteceu no último sábado em uma loja da Renner, neste shopping em Madureira, na zona norte do Rio. A funcionária da loja prestou depoimento e foi liberada. Mas o policial que estava de plantão registrou a ocorrência como calúnia. Por isso, nesta segunda-feira, a vítima e a advogada dela voltaram à delegacia para cobrar que o caso seja investigado como racismo. Foi solicitado que fosse feita a prisão em flagrante da agressora, que fosse tipificado como crime de racismo, e o que foi negado. Ele informou que seria um crime de calúnia e eu ainda insisti que não, que era um crime de racismo, que deveria ser feita a prisão. O delegado responsável afirma que a tipificação do crime ainda pode mudar. Se a gente constatar efetivamente que a funcionária praticou aquela conduta motivada por uma questão racial, iremos tipificar dessa forma. Mas isso precisa de um trabalho investigativo. A Renner considerou o episódio inaceitável e demitiu a colaboradora. O SBT não conseguiu contato com a ex-funcionária Andréia Luiz Souza Ferreira. Naue, é difícil, hein, conseguir provar que se tratou de racismo, porque, embora seja mesmo indiscutível, né, que a população negra sofra mais esse tipo de assédio em lojas e seja mais vezes injustamente acusada de um crime, ali, pelo que o vídeo apresenta, não houve a ofensa racial declarada. Como é que você vê esse caso? É um daqueles casos bem complexos exatamente por isso, né? A questão está bem subentendida, não há nada declarado. E aí fica bastante complicado, como o próprio delegado colocou, para você de primeira fazer essa tipificação, né? Então, realmente, eu concordo que precisa de mais investigação. Só que aí vem um outro lado, né, Felipe? Quando a pessoa já vai para a delegacia, ela não encontra acolhimento, ela já se sente agredida novamente, né? E isso, infelizmente, acontece muito. Muitas vezes a pessoa vai à delegacia, tenta fazer um boletim de ocorrência e ela se vê discutindo com a pessoa que está recebendo para provar que realmente é preciso fazer um boletim de ocorrência, que é preciso registrar aquela situação que ocorreu e que ela pode vir a ser um crime mesmo, né? Então, a gente ainda tem que lidar com isso. E é por isso que é tão importante a presença da doutora Ângela, por exemplo, da doutora Cíntia lá na DECRIM, e o comportamento que elas têm em relação a isso. Agora, eu fico um pouco desesperançoso de ver
uma atitude dessas, né, em relação a essa moça que supostamente teria feito isso, porque se você já começa desacreditando a vítima desde a hora que ela registra o boletim de ocorrência, não sei como que se deu a conversa, não vou fazer uma acusação leviana aqui, mas dificilmente a investigação vai ter sensibilidade o bastante para conseguir alcançar um possível elemento racial, possível existência de um elemento racial nesse ato que foi cometido. Então, eu espero que haja bastante cuidado, bastante critério para que se chegue, né, ao resultado efetivo, porque a mim parece bastante expresso que há esse elemento nessa situação lamentável que aconteceu. De toda forma, eu imagino que em situações semelhantes, o elemento ou recorte racista tem que ser considerado logo de começo, porque não podemos tratar especificamente do caso e cravar uma certeza, não podemos, mas ao longo de tanto tempo estamos noticiando pessoas que são falsamente ou injustamente acusadas de crime. Existe uma característica em comum. Normalmente são homens negros e mulheres negras. Então, o componente racial ser descartado num caso semelhante é uma ingenuidade, né? É uma leviandade, porque a regra é que isso esteja, essa questão participe daquela ocorrência. Só um minutinho, Naue, eu queria só para a gente terminar esse bloco aqui, mostrar uma pesquisa recente do IBGE que escancarou a desigualdade racial no Brasil. Na população pobre, o número de pessoas negras é o dobro do número das pessoas brancas. Na casa da Beatriz, a comida não é suficiente para alimentar os 6 filhos que ela cria sozinha. Hoje eu não tenho nada. Há um ano, a situação se agravou depois que o carrinho usado para recolher material reciclável foi roubado. Agora, a filha vende bicos. Nesses momentos mais difíceis de pandemia, né? Não tinha nada para dar assim para tomar café, né? Já cheguei, né, a esse ponto de não ter, né, o que dar. Assim como a Beatriz, no ano passado, mais de 60% dos desempregados brasileiros eram pretos ou pardos. Os brancos representavam 35%. A distribuição da população pobre do país é muito desigual quando se leva em conta a cor ou raça da pessoa, segundo a pesquisa do IBGE. É de menos de 20% entre brancos e praticamente o dobro entre pretos e pardos. O levantamento também mostra que o salário mensal do trabalhador branco, em média, é quase o dobro do empregado preto. Essa população preto-parda, ela é menos, tem menos nível de instrução do que a população branca. Isso colabora para que ela tenha menos rendimento, para que ela esteja mais desocupada. A desigualdade também aparece na educação. Segundo a pesquisa, as crianças pretas e pardas foram as mais prejudicadas pela falta da aula presencial durante a pandemia. Beatriz teve que receber ajuda de voluntários para orientar as tarefas escolares do filho. Permanecer a desigualdade até hoje, né, em 2022, sendo isso uma marca do país e da história do país. E a gente está em novembro, né, no mês que é celebrado o Dia da Consciência Negra. Então, são resultados que têm que ser apresentados justamente para serem identificados e buscar a reversão desse processo. O que seria bom? Eu ter um emprego, né, e poder criar meus filhos com dignidade, né? É tão bom poder ter uma conversa honesta, né, assim com você que está em casa, para você perceber que em questão de minutos aqui na edição de hoje do nosso jornal, a gente viu que o racismo no Brasil faz uma vendedora acusar injustamente uma mulher negra de furto, que o racismo relega à humilhação milhões de brasileiros que vivem em condições indignas e que pior, ó, pra você ver que coisa, mesmo quando uma pessoa negra vence todos os obstáculos e ascende socialmente, como é o caso do apresentador Fred Ferreira da TV Globo, ainda nesse lugar de privilégio, essa pessoa não fica blindada do racismo. Naue, você é testemunha, né, da assiduidade com que a gente aqui do SBT em Brasília trata desse tema, não só nós, né, preciso que a gente fale, nossos colegas de outros veículos também. A gente tem pautado a questão racial com a frequência que ela impõe, mas eu fico com a impressão que o avanço tem sido muito lento, então por isso eu termino te fazendo uma pergunta até indigesta: como é que você, como que os seus mantêm a esperança de que as coisas podem mudar? O que te faz não desistir e de novo virar público, denunciar o racismo?
Olha, antes até de dar a resposta, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem uma data muito específica para o Brasil, né, a proclamação da República, e alguns anos depois da proclamação da República houve a constitucionalização da Lei Saraiva, né, que dizia que analfabetos não poderiam votar. A gente não consegue ver a relação entre essas coisas, né, entre a Lei Saraiva e o que foi exposto na reportagem, mas quando a gente lembra que em 1888 houve a abolição, a gente precisa lembrar sempre que não houve nenhuma política pública de acolhimento das pessoas que foram abolidas para que elas pudessem ser integradas à sociedade. Eu sempre digo de uma forma muito dura que as pessoas escravizadas, elas deixaram de ser objetos e passaram a ser nada. Então elas foram relegadas a guetos, né, a favelas, enfim, e isso acabou se perpetuando por gerações porque essas pessoas não podiam sequer votar, porque a maior parte, a maioria esmagadora das pessoas que saíram da condição de escravas eram pessoas analfabetas, então elas não podiam votar, elas não tinham a capacidade de exercer o sufrágio ativo, elas não podiam ser votadas porque elas não conseguiam também disputar esses cargos, então as políticas públicas ignoravam completamente essas pessoas, e aí a gente tem no Brasil, desde então, um apartheid mudo, né? Um apartheid que não fala absolutamente nada, mas que foi muito efetivo para manter as coisas onde essas pessoas queriam que fossem mantidas, né? Você não ter os indivíduos indesejáveis, por assim dizer, exercendo cargos e podendo ascender socialmente. Então, a esperança que me move para a gente mudar isso é que a gente tenha abordado com a firmeza e a segurança necessárias. A gente tem parceiros como você, como os demais veículos de imprensa, né? Esse trabalho que o SBT faz cotidianamente é muito bom para que a gente consiga realmente olhar nos olhos do problema, entender o seu tamanho e também a gente não vai conseguir mudar essa realidade em poucos anos. A gente está falando de uma situação que se perpetuou por séculos e a gente precisa sempre avançar, sempre de cabeça erguida e pescoço firme para que a gente consiga mudar isso. Então, a esperança é que a gente está nessa luta, né? E a gente tem muitas pessoas que nem você que estão na luta com a gente, que estão usando suas plataformas para que a gente consiga fazer isso acontecer. Eu tenho certeza, e eu digo assim com muita certeza mesmo, né? Que em algumas décadas a gente vai se ver livre disso se a gente continuar nesse caminho. E eu espero, Felipe, que a gente continue nesse caminho, até porque a gente precisa tornar a pessoa racista nossa adversária. A gente não pode dar um mais para quem é racista. Ela é nossa adversária. Ela é nossa adversária porque ela é adversária da sociedade. Uhum. Ela não pode ter o direito de ser racista. Então, é isso que me dá esperança, ter pessoas como você aqui com a gente, para que a gente consiga brigar contra isso. Eu te agradeço pelas palavras, nem me acho merecedor delas, porque eu te digo o seguinte, quando eu me deparo com situações como a de hoje, em que a gente te aciona para falar aqui ao vivo sobre esse assunto, eu acho que o desespero que me bate de ter que uma vez mais e outra noticiar esses casos, ele advém justamente do fato de que eu sou um rapaz branco, então eu não convivo com a chaga do racismo diariamente. Por isso, todas as vezes que eu me deparo com essas situações, vem de novo aquela impressão de que, meu Deus, nada muda. Mas vocês não têm a possibilidade de sair de casa e não enfrentar as dificuldades que o racismo impõe diariamente no Brasil. Então, eu que agradeço a você pela presença e tanta gente que está se mobilizando, porque quando o problema é seu todos os dias, quando a ferida dói todos os dias, eu te perguntei o que te mantém a esperança, mas talvez a sua única alternativa seja manter a esperança, né? Porque todos os dias você tem que olhar para esse problema. Diferente de nós, que somos brancos, não tocamos nessa questão. Quando nos deparamos com esse tipo de notícia, é que vem essa sensação de que as coisas não estão mudando, mas para a população negra, enfrentar o racismo é um trabalho diário. Se perder a esperança, perder o motivo para sair de casa todos os dias. Então, obrigado, tá, Naue, mais uma vez. Hoje é feriado e mesmo assim você se dispôs a estar com a gente aqui no jornal para a gente poder uma vez mais lembrar que esta é uma tragédia que o Brasil precisa vencer. Bom feriado, obrigado mais uma vez, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Não, também não. Pro Beethoven não achar ruim. Também não. Obrigado, viu? Fica com Deus e até a próxima. Valeu, um abraço. Muito obrigado. Vamos continuar aqui agora o jornal. Um engenheiro foi assaltado 2 vezes no intervalo de 3 horas. E a segunda abordagem terminou num tiroteio. Um motorista gravou a ação com o celular. O engenheiro de moto foi cercado por 4 assaltantes em outras 2 motos. Olha os caras roubando, vida. Olha os caras roubando. Os tiros foram dados por um PM de folga, que também estava de moto e foi atacado por um dos bandidos. Eita, matou o cara. É polícia, é polícia.
Nossa, matou o outro, ó, derrubou o outro. Um dos criminosos foi baleado e está no hospital. Outros 2 foram presos e um escapou. Estava saindo, quando parei no semáforo, entrou 2 motos na minha frente, na moto do lado, no qual nos abordou e um levando uma moto. Por sorte, o indivíduo ao lado era policial militar, que salvou tanto a minha vida quanto a dele. O impressionante dessa história é que a vítima já tinha sido roubada no mesmo dia. Por volta das 3h30 da tarde, o engenheiro estava na moto com a namorada parado bem aqui, neste sinal. 2 bandidos apareceram e anunciaram o que seria o primeiro assalto do dia. O garupa estava armado, passou por mim, acabou me fechando. Nisso ele apontou a arma. A partir do momento que ele apontou a arma, eu fiquei sem reação. Ele acabou levando os meus pertences e o da minha namorada. Os assaltantes deixaram a moto nesta rua, em outro ponto da cidade, para ter certeza de que o veículo não tinha rastreador. O engenheiro tinha acabado de sair desta delegacia quando foi avisado que a PM tinha encontrado a moto. Ele só não imaginava que passaria pela violência de novo. 2 vezes ao mesmo dia. Você já imaginou morar numa casa sua própria por muitos anos, aí de repente você recebe uma ordem da justiça de despejo e tem que sair desse imóvel com a sua família toda? Foi o que aconteceu com um empresário que morava numa região rica aqui do Distrito Federal. Uma situação complicada, né? Eu queria entender o que isso aconteceu, como é que foi isso. A reportagem é da Kátia Gomes. O empresário Roberto da Cunha Souza, de 64 anos, morou nesta casa com a família, na quadra 8, 5 do Parkway, durante 22 anos. Mas no dia 20 de setembro, ele teve que deixar o próprio imóvel por decisão da justiça. Eu sou proprietário do imóvel, comprei, paguei e de repente eu sou despejado da minha casa, com a minha família, com o neto, com todo mundo, despejado da minha casa onde eu moro há mais de 20 anos, tenho 22 anos, vai fazer 23 anos, é um absurdo, mas foi o que aconteceu. A história que levou o despejo do empresário começou ainda no ano da compra do terreno de 20 mil metros quadrados, no ano 2000. Roberto conta que o antigo dono tinha dívidas e, para evitar a penhora, ele contratou o advogado Nader Franco de Oliveira, que indicou uma empresa, a Conasa Consultoria e Assessoria Empresarial, dizendo que ela seria capaz de negociar com o banco. Essa empresa era de Contagem, Minas Gerais, que vinha para trazer uma solução. Mas no lugar de uma solução veio trazer somente problema. A empresa desapareceu, está inapta na Receita Federal, não pagou as dívidas que ela contratou conosco para pagar. Além de não quitar todas as dívidas, Roberto afirma que a empresa criou um documento falso para dividir e vender o lote sem que ele soubesse. 2 perícias particulares confirmaram que as assinaturas no contrato de venda do terreno foram falsificadas. Agora, o idoso aguarda a perícia da Polícia Civil do DF, que está investigando o caso. Ela pegou a minha área, transferiu para um homem chamado Pedro Ferreira Duarte e, por sua vez, esse Pedro fez um contrato de re-ratificação, vendendo parte da minha área para uma empresa chamada Foco Construtora, que hoje está estabelecida no Valparaíso de Goiás. Ela não foi contratada para vender imóvel, ela foi contratada para resolver uma solução de uma dívida junto ao Banco do Brasil. Na época que o problema começou, Roberto tinha passado 4 mil metros do terreno para o advogado como pagamento pelos honorários advocatícios. Mas, além de receber parte do lote sem ter prestado o serviço, o advogado teria armado e se beneficiado dos 20 mil metros quadrados, já que a empresa Foco Engenharia seria de um amigo do Nader Franco. Como é que a Conasa, que foi simplesmente contratada para prestar um serviço para mim, ela agora está vendendo meu imóvel? Hoje, quem está dentro do condomínio aqui é o senhor Nader Franco de Oliveira, é a família dele, e eu estou na rua com a minha família, com o neto, com todo mundo. Segundo Roberto, os lotes ainda vazios estão sendo fracionados e vendidos para terceiros. Não tem nem 2 meses que o empresário foi despejado e uma das casas já está com as paredes levantadas. Roberto, inclusive, colocou uma placa fazendo um alerta. Atenção, imóvel sob júdice.
não compre, não receba e não construa neste local. Hoje, toda a área está avaliada em mais de 20 milhões de reais. Eu espero que a justiça seja feita, porque ele enganou nós e enganou a justiça também, né? Eu estou morando na Ponte Alta, de aluguel. Trabalhei 15 anos de garçom em Brasília para comprar minha casa e fui despejado e estou perdendo a minha casa. O advogado da família de Roberto, Ivo Ribeiro, diz que o antigo advogado Nader Franco de Oliveira já responde a processo judicial por estelionato. O Nader, ele foi condenado no STJ por crime semelhante, né? Não chega a ser imóveis, mas chega a ser carretas, caminhão. Então, ele tem essa condenação lá, e no habeas corpus que foi impetrado no STJ, quem é a advogada é a irmã desse Jonas, que é o dono da Fox, que é amiga do Nader. Então, ou seja, todos eles trabalham juntos, né? Vamos às respostas dos citados na reportagem. Nader Franco de Oliveira disse que não é parte desse processo e nem advogado, e que apenas conhece a história por ter figurado como vítima das vendas ilegais feitas por Roberto da Cunha e a advogada dele. A Foco Construtora disse que esse imóvel foi adquirido de Pedro Ferreira Duarte, que havia adquirido da Conasa Consultoria e Assessoria Limitada, que foi proposta a ação reivindicatória contra os ocupantes que se negavam a desocupar o imóvel com pedido de imissão na posse. Depois de vários recursos judiciais, a ordem judicial, segundo eles, foi cumprida. Já a Conasa Consultoria não foi localizada. Agora, política nacional. O Geraldo Alckmin disse ontem, segunda-feira, lá em São Paulo, que a equipe de transição do futuro governo Lula pediu que Brasília libere os dados sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Alckmin anunciou novos nomes para os grupos técnicos de trabalho. Em São Paulo, Geraldo Alckmin, que coordena o gabinete de transição, divulgou uma lista com 61 novos nomes em 6 áreas. Na educação, além do ex-ministro Henrique Paim, a socióloga Neca Setúbal e a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Para o grupo de esportes foram chamados a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, o ex-jogador de futebol Raí e Verônica Silva Hipólito, medalhista paralímpica. Para a cultura, o ex-ministro Juca Ferreira, a cantora baiana Margarete Menezes e a atriz Lucélia Santos. No grupo técnico da juventude, a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Chaves Brelas. Geraldo Magela, ex-secretário de Habitação do Distrito Federal, e o deputado federal eleito Guilherme Boulos. Infraestrutura, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa, e Vinícius Marques, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O vice-presidente eleito informou que a equipe de transição pediu ao governo federal acesso aos dados de desmatamento na Amazônia e no Cerrado referentes ao período de agosto do ano passado a julho deste ano. Segundo Geraldo Alckmin, as informações já foram enviadas a Brasília pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A informação de que esses números já existem e há necessidade de ser informado. Então, nós estamos pedindo para o governo federal, através do secretário ministro Ciro Nogueira, e também ao INPE. Alckmin disse ainda que na quarta-feira devem ser divulgados os últimos nomes da equipe de transição. O eleito Luiz Inácio Lula da Silva pousou na noite de ontem no Egito, onde vai participar da Conferência do Clima da ONU, a COP27. O comboio da Polícia Federal deixou a casa de Lula, na zona oeste da capital paulista, no começo da manhã e seguiu em direção a um hangar. De lá, o presidente eleito seguiu para o aeroporto de Guarulhos de helicóptero. Ele fará um pronunciamento na área diplomática do evento da ONU na quarta-feira e terá compromissos no Egito até o dia seguinte. Na sexta, ele embarca para Portugal, onde terá um encontro com autoridades. A volta ao Brasil está prevista para o fim de semana. Em entrevista à jornalista Rosiane Kennedy, do site SBT News, o embaixador da União Europeia no Brasil falou sobre a expectativa da participação de Lula na COP27. E o fato de que ele tenha decidido, como primeiro ato, como presidente eleito fora do Brasil, participar nesta COP, sem dúvida é uma sinal muito positiva.
Ainda na COP27, a segunda semana começou com mais protestos na zona protegida pela ONU. Ativistas de diversas causas se concentraram nessa área, já que manifestações costumam ser duramente reprimidas pelo governo egípcio. A realização do evento, inclusive, foi muito criticada por causa das diversas acusações de desrespeito aos direitos humanos no país. Também nesta segunda, as Nações Unidas pediram uma investigação sobre a denúncia de que guardas do Egito estariam vigiando comitivas de outros países. O Egito nega e classificou as acusações como ridículas. O Ministério da Economia apresentou nesta segunda-feira uma sugestão para flexibilizar o teto de gastos e permitir que as despesas do governo cresçam acima da inflação. Proposta apresentada e debatida por meses pelos técnicos do Tesouro Nacional torna mais flexível a regra do teto de gastos, criada no governo Michel Temer em 2016 para vetar o aumento descontrolado nas despesas da União. A sugestão é de que o aumento do teto esteja ligado ao nível da dívida pública, que é a dívida que o governo contrai para financiar as despesas que não consegue pagar com a arrecadação. Se a dívida pública diminuir, o crescimento real da despesa poderá ir de 0,5% até 2% acima da inflação. Mas se ela crescer, a alta real não poderá passar de 1%. A publicação da nota acontece em meio às discussões da equipe de transição do governo Lula sobre a PEC que busca retirar do teto de gastos as despesas com o programa social que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. A proposta dos técnicos do Tesouro começou a ser discutida antes das eleições e seria usada por Bolsonaro em caso de... Como isso não aconteceu, técnicos do Tesouro ouvidos pelo SBT Brasil acreditam que é possível, se o futuro governo quiser, incluir o conteúdo da nota no texto da PEC que vai tramitar no Congresso. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, divulgou uma nota nesta segunda-feira. Ele defendeu que o Congresso garanta ao novo governo os recursos para fortalecer os programas sociais e o salário mínimo. Ciro Nogueira disse que é necessário flexibilizar a regra do teto apenas para o que for necessário. Acrescentou que é contra estender a autorização para o próximo governo gastar acima do teto durante toda a gestão. Para Ciro Nogueira, essa discussão precisa ser feita pelo novo Congresso, que assume em fevereiro. Ministros do Supremo Tribunal Federal participaram de um debate sobre democracia num evento com empresários em Nova York. Do lado de fora, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestaram. Os ministros viajaram aos Estados Unidos para participar de um evento com empresários brasileiros promovido pelo Grupo LIDE, que é comandado pelo filho do ex-governador de São Paulo, João Dória. Nesta segunda, eles discursaram no painel sobre o respeito à liberdade e à democracia. Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso destacaram o combate às fake news. A mentira se tornou uma estratégia de dominação política e de lavagem cerebral das pessoas. De modo que as pessoas podem ser conservadoras, podem ser liberais ou podem ser progressistas. Mas a mentira não é uma forma legítima de defender causa nenhuma. O Poder Judiciário atuou, o Supremo Tribunal Federal atuou exatamente para que nós pudéssemos chegar às vésperas do final do ano com a democracia do Brasil garantida. A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu. Durante a visita, os ministros do Supremo sofreram ataques de apoiadores do presidente Bolsonaro inconformados com o resultado das urnas. As provocações foram registradas pelos próprios agressores e divulgadas nas redes sociais. Neste vídeo, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é abordado no meio da rua. Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior que a Suprema. Corte, tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge! Isso mesmo, foge! Foge! Além de Barroso, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes foram vítimas de ofensas. Em nota, o Supremo Tribunal Federal repudiou os ataques sofridos pelos ministros em Nova York. O comunicado do STF diz que a democracia mostra-se incompatível com atos de intolerância e violência contra qualquer cidadão. Agora o noticiário internacional.
venceu nesta segunda-feira o prazo para que Donald Trump prestasse depoimento ao comitê que investiga a invasão ao Capitólio. O ex-presidente americano não compareceu. Ele é acusado de incitar os ataques como uma forma de se manter no poder. O Comitê de Legisladores que investiga a invasão do Capitólio ainda não se pronunciou sobre a ausência de Donald Trump. O horário marcado, segundo a intimação, 10 da manhã desta segunda-feira. Trump também tem até o fim desta semana para entregar à comissão documentos sobre o período em que esteve à frente da Casa Branca. Mas os advogados alegam que ele ainda teria imunidade como ex-presidente e entraram com uma ação judicial contra o comitê. Depois das audiências públicas realizadas aqui, um relatório final deverá ser concluído até dezembro. A comissão espera enviar os resultados para o Departamento de Justiça, que pode ou não abrir uma investigação criminal contra Donald Trump. Depois, o grupo pretende que o comitê seja dissolvido. Em entrevista ao SBT, o legislador republicano eleito, George Santos, afirmou que o comitê deve continuar os trabalhos, mesmo que o partido dele, o mesmo de Trump, consiga a maioria na Câmara. Mas a estrutura vai ser diferente. Para George Santos, que é filho de brasileiros e foi eleito por Nova York, a atual composição do comitê não conseguiu esclarecer alguns pontos. Por que a líder dos democratas não decidiu trazer a Guarda Nacional quando foi pedido? Por que a prefeita da cidade de Washington não aceitou o pedido da Guarda Nacional? O porquê que não tinha segurança da Polícia do Capitólio em excesso? George Santos e outros 434 legisladores assumiram em janeiro. Quase uma semana depois das eleições, o controle da Câmara dos Representantes continua indefinido. As projeções indicam que a maioria será dos republicanos, por uma margem pequena. Até agora, Joe Biden é o presidente que menos perdeu assentos na Câmara dos últimos 40 anos. O partido dele também vai continuar no comando do Senado, depois de conquistar metade da casa. A última vaga da Geórgia vai ser disputada num segundo turno em dezembro. Se os democratas vencerem, eles vão conseguir a maioria absoluta do Senado, sem precisar do voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris. De volta ao Distrito Federal, um carro do Serviço de Limpeza Urbana do DF invadiu uma casa lá no setor Veredas, em Braslândia. O acidente aconteceu na noite de ontem, mas o carro só foi retirado hoje pela manhã. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui em Braslândia, onde um carro do SLU invadiu essa residência. Dá só uma olhadinha no estrago que o veículo fez. Ele derrubou um muro da casa, o veículo também foi atingido, cadeira foi quebrada, um verdadeiro estrago. Esse acidente, Malta, foi ontem à noite. A dona Maria Piedade, que é dona aqui da casa, ela estava, na residência no momento do acidente. E, dona Maria, foi um grande susto, não foi? Porque, assim, eu tô vendo o estrago. Foi muito barulho. E, assim, você não sabe o que está acontecendo na hora. Você não sabe se é um assalto que está arrebentando por vontade ou se é outra coisa. Até você descobrir o que é, você faz que eu me tremi até uma meia-noite. Fiquei toda tremendo. E agora a senhora que está aqui de manhã, tô vendo que a senhora está tentando limpar toda essa bagunça, mas a noite inteira... O maior foi porque eu acho que o seguro, dentro de aí a polícia veio, liberou o local. Aí o seguro não deixou de tirar o carro. Aí a hora que eu chamei a reportagem, aí eles vieram tirar. Entendi. A senhora passou a madrugada inteira aqui com o carro na garagem, a senhora nem dormiu? Não, tudo aberto aqui, tudo arrebentado. O carro só foi retirado hoje cedo, inclusive nós temos imagens, mais cedo. Malta, nós temos imagens de quando o carro foi retirado, foi por volta das 9 horas da manhã, exatamente 9 horas da manhã, esse carro foi retirado e a senhora passou a noite em claro. Foi, passei vigiando a casa. Porque com o portão fechado já invadiu a casa, imagina com o portão todo aberto. E agora aqui, a gente está vendo, deixa eu mostrar aqui para vocês, até essa cadeira que estava aqui na garagem, ela acabou sendo atingida, foi quebrada.
olha só o estrago. Tinha uma mesa aqui também, não é isso, dona Maria? Tinha uma mesa aqui também, foi atingida. A bicicleta, como a dona Maria está dizendo, não é isso? Arrebentou, olha lá, furou lá, passou. O guarda-roupa também furou? Furou e arrebentou ali, amassou o carro embaixo. Amassou um pedaço do carro. Amassado onde, dona Maria? De cá, ali, ó. É realmente um grande estrago. E a irmã da dona Maria, que é a Valéria, vem aqui, Valéria. Ela é vizinha, né? Você também ouviu o estrago? Foi como se tivesse uma carreta capotando, a gente pensou que fosse. E quando eu saí lá fora, o carro aqui dentro da garagem arrebentou tudo. Esse carro, a gente tirou ele um pouquinho pra cá agora. Esse carro da minha irmã foi parar lá na bicicleta, quase dentro do guarda-roupa. Tem lá o buraco. Então foi uma batida muito feia mesmo. A gente mostrou os estragos, agora vamos explicar o que de fato aconteceu, né? Como que esse veículo que estava sendo dirigido por um funcionário do SLU acabou parando aqui na garagem, né? Segundo informações, um outro veículo que passava em alta velocidade pela rua bateu nesse carro do SLU, que perdeu o controle, invadiu a residência. Inclusive, esse motorista desse outro carro, ele teria ingerido bebida alcoólica, não foi o suficiente para ele ser detido, né, preso, mas ele estava em alta velocidade e também não tinha habilitação, não foi isso? O que falaram pra gente, que o policial procurou, ele não tinha habilitação, não tinha documento do veículo, estava com uma criança no banco da frente, um bebê, e ele tinha bebido. Ele falou que bebeu só umas latinhas. E fez todo esse estrago, né? E a gente não sabe, porque aí o policial recolheu o carro e lá na delegacia foi falado pra minha irmã que não poderia ter tirado o carro dali. Antes de fazer a perícia. Antes de fazer a perícia. Mas quem tirou foi o policial e eu ainda questionei ele. Eu falei, por que vai tirar o carro? Você tem autorização? Aí a minha falou, não, ele é o policial, ele vai tirar. Então a gente deixou. Com certeza, ele que provocou o acidente está em casa dormindo. E a gente passou a noite inteira aqui. E agora, como é que vocês vão fazer, né? Porque foi realmente um grande prejuízo, o carro foi atingido, né? O muro também foi derrubado, o portão também está quebrado. Vocês vão cobrar quem? Como é que vocês vão fazer? O SLU disse que ia vir para poder resolver, mas estamos aqui esperando, né? Disse que ia limpar e tudo, mas até agora... Já demorou a noite inteira para retirar o carro. Para retirar o carro, imagina para consertar. E aí a gente vai ficar aqui com o portão aberto, com tudo aberto. Vocês não conseguem nem calcular o valor desse prejuízo, né? Foi um prejuízo muito grande. Sim, não tem como calcular. E mais o susto, né? Graças a Deus não tinha ninguém, né, no local, ninguém morreu, ninguém não teve vítima, mas o prejuízo tá aí. E aí, eles já deviam estar aqui, eles deviam já estar arrumando e não estão. Ontem, eu já podia ter ficado já preparado, porque se eu entrasse num lugar aí na casa de alguém, com certeza essa hora eu estava aí presa. Eu não estava livre assim, não. Dona Maria, quando a senhora ouviu o barulho, a senhora veio até aqui na porta, como é que estava o motorista do SLU? Ele estava assustado? Ele se machucou? Desceu e saiu por lá, mas aqui não dava para mim passar. Eu tive que dar a volta. Aqui ficou o carro dele aqui e o meu lá, ficou os dois, aí não passava, eu tive que dar a volta. Mas ele chegou a se machucar? Não, ele não machucou. Olha, a gente ouviu um barulho aqui, a gente até imaginou que era um carro passando em alta velocidade. É normal aqui carro passar em alta velocidade? É normal. É o seguinte, tem uma BR, mas aqui tem um retorno. O carro que vem daqui de baixo, ele entra de uma vez. E aí, foi isso que aconteceu o acidente. E é direto. E aqui a gente tem uma escola aqui na frente. Então, assim, de manhã, para as crianças passarem para ir para a escola, a gente escuta carro freando rápido, porque não tem
nada ali protegendo a gente, não. Que situação complicada, né? Vamos até mostrar aqui, pedir pro Magno Serra mostrar aqui do lado de fora, para tentar explicar para vocês exatamente o que aconteceu, né? Então, ali tem a BR, os dois veículos, eles vinham lá da BR em direção aqui para a pista, quando um motorista bateu no carro que estava sendo conduzido pelo funcionário do SLU, que acabou perdendo o controle, subindo aqui na calçada e invadindo a casa da dona Maria Piedade, né? Realmente um grande susto aí para toda a família, que agora, né, tá aqui, ó, limpando a garagem, né, avaliando ainda, não é, Valéria, o prejuízo, que de fato aqui o portão todo amassado. Esse portão aqui provavelmente nem tem mais conserto. Creio que não, porque e se tiver vai dar mais problema ainda, né? E aí a gente não sabe, a gente espera que realmente o SLU cumpra e venha arrumar, né? Não dá para passar mais uma noite em claro. Mas ele falou que provavelmente hoje não vem, porque é feriado. Então deve vir só amanhã. Então nós vamos passar mais uma noite aqui. Um portão, não é sem portão, sem na verdade. Então a gente só vai colocar ele aqui para pelo menos, né? Mas vamos ver o que vai ser, né? Espero que com a reportagem eles venham e façam a parte deles, né? Muito complicado, né, a situação. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Dona Maria Piedade, obrigada pela sua atenção. Obrigada. Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Que coisa, né, gente? O desespero dessa família agora ficar ali com o portão de carro aberto. Que medo. Em nota, o SLU confirmou que o motorista da empresa estava mesmo fazendo uma fiscalização de rotina quando foi atingido por outro carro e acabou perdendo o controle e invadindo a casa. O SLU lamentou o ocorrido, disse que acionou uma equipe de limpeza para retirar os entulhos e afirmou que vai aguardar as apurações sobre o acidente para tomar as devidas providências. Não pode esperar aguardar, tem que dar um jeito de fechar ali o portão dessa senhora urgentemente. Enquanto vocês vão aguardar a providência e entender o que aconteceu e como é que foi o acidente, o portão dela vai ficar aberto? Não é razoável, né? Então primeiro fecha o portão dela, porque ela não tem nada a ver com isso. O acidente terminou com o carro de vocês destruindo o portão e o muro. Então vai lá, resolve o problema dela, depois vai investigar. Deixar a senhora ali nessa situação de insegurança é que não pode, senão vai dar amanhã, depois de amanhã, nós vamos voltar lá para contar que ela foi vítima de um assalto, que bandidos aproveitaram o fato de que o muro estava derrubado para entrar na casa dela, e aí? Aí nós vamos pedir uma outra nota para vocês, falando, e agora, vocês vão se responsabilizar também pelos itens que foram levados de dentro da casa? Que difícil, né? Uma das filhas e a neta da ex-deputada federal Flor de Lis, essas duas deixaram a prisão no Rio de Janeiro na tarde de ontem, segunda-feira. As duas foram inocentadas no julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo. Agora, a Flor de Lis foi sim considerada a mandante do crime e foi condenada a 50 anos de prisão. Uma outra filha da pastora também vai continuar atrás das grades. É aqui que Flor de Lis, hoje com 61 anos, poderá passar o resto da vida. A sentença foi anunciada no domingo de manhã. 50 anos e 28 dias de reclusão. Flor de Lis foi considerada culpada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Não foi possível ver a reação dela, que ficou durante o veredito, em uma sala anexa, com a filha Simone, também condenada, mais de 31 anos de prisão. A prioridade, inclusive, para a juíza, era a prioridade que elas fiquem com a sua dignidade preservada, elas não estavam se sentindo bem. Desespero para o namorado e familiares de Flor de Lis, que fizeram uma oração antes do desfecho do julgamento. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, o Senhor. Os outros 3 réus, Marzi e André Luiz, filhos afetivos da ex-deputada federal, e uma neta, Rayane, foram inocentados do assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto a tiros na garagem de casa, em Niterói, em junho de 2019. André deixou a prisão no domingo. Marzi e Rayane, nesta segunda-feira. Eu acredito na justiça, principalmente divina, que vai haver justiça para a vida dela. Foram os próprios filhos que traiu ela, entendeu?
os filhos foram ingratos. Sei que havia muita insatisfação de todos da família. Apenas o advogado que representa a família do pastor concordou integralmente com a sentença e deu caso por encerrado. O Ministério Público anunciou que vai recorrer contra a absolvição de 3 dos réus. E os advogados de defesa tentarão anular o júri ou, pelo menos, reduzir as penas de Flor de Lis e da filha Simone. Existiu uma condenação prévia da Flor de Lis. São 3 anos de factóides, que são um massacre midiático, uma espetacularização, enfim, do caso. E os jurados já chegam aqui com essa carga. Para o Ministério Público, Flor de Lis não só planejou, como convenceu filhos e netos a participar do crime, simulando um latrocínio. Manipuladora, vingativa e assassina. Flor de Lis foi confrontada por perguntas dos jurados, como mostra este documento obtido com exclusividade pelo SBT Brasil. Seu choro é real? Diante dos relatos de agressão, porque nunca procurou ajuda à polícia? E por que o pastor Anderson foi assassinado? Outras 6 pessoas já haviam sido julgadas e condenadas, entre elas 4 filhos de Flor de Lis. Flávio, que confessou ter atirado no pastor, pegou 33 anos de prisão. Lucas, há 9 anos, por ter comprado a arma. Já Adriano e Carlos Ubiraci estão em liberdade condicional. Também foram condenados um ex-policial militar e a mulher dele por falsificação de documentos. O advogado da família de Anderson dedicou o resultado do julgamento aos pais e à irmã do pastor, que, segundo ele, morreram de doenças associadas ao estresse causado pelo crime. A família está satisfeita com a condenação da chefe da organização criminosa, pois sem ela, sem a atuação dela, o Anderson do Carmo não teria sido assassinado. Voltando aqui para o Distrito Federal, um rapaz de 20 anos na noite de ontem na rodoviária do Plano Piloto. O caso pode ter sido uma tentativa de assalto. A repórter Suzana Vieira tem os detalhes para a gente. Suzana, é com você. Tudo aconteceu ontem por volta de 7 horas da noite aqui na rodoviária do Plano Piloto. Segundo a polícia, um jovem de 20 anos recebeu várias facadas após uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de base com ferimentos no tórax, mas estava consciente. Até o momento, a polícia não tem nenhuma pista sobre o suspeito. Quem passa pela rodoviária do Plano Piloto ou trabalha por aqui tem medo da violência. Um adolescente de 15 anos de idade foi assassinado na noite de ontem na Praça do Bicalho, em Taguatinga. A repórter Kátia Gomes esteve por lá de manhã, hoje, e tem os detalhes desse caso. Kátia, você sabe qual teria sido a motivação do crime? Sim, a motivação seria o uso de drogas. O próprio assassino, que é um jovem de 24 anos, confessou o crime e contou como tudo aconteceu. Ele disse que estava bebendo o dia inteiro e ele já é cliente desse menino de 15 anos, que é o traficante ali da região. Então, depois de passar o dia inteiro bebendo, ele foi até ali uma quadra de esportes que fica ao lado de uma escola, ali na Praça do Bicalho, e pediu R$20 em pedra de crack. E aí esse garoto de 15 anos entregou a porção, só que ele olhou e reclamou, falou que a porção estava muito menor do que geralmente ele costumava receber. E aí, a partir daí, os amigos que estavam ali com esse adolescente de 15 anos começaram a fazer ameaças contra ele. Tinha ali aproximadamente 12 pessoas. Eles começaram a falar que era aquilo mesmo, a porção da droga era aquela, e pediu que ele fosse embora. Ainda chamou esse homem de noiado. Só que ele se sentiu ali intimidado, segundo a versão dele na delegacia. Ele ficou com medo porque eles estavam indo para cima dele para agredi-lo. E foi nesse momento que ele pegou uma faca e acabou atingindo o adolescente ali, que é o traficante, que era traficante na região. E aí ele não percebeu o que tinha acontecido, que ele tinha matado. Ele pegou uma bicicleta que estava ali no meio da rua e fugiu. Esse homem, ele foi até a casa dele, deixou a faca e depois seguiu para a casa de um amigo. Ele ficou ali um tempo com esse amigo e decidiu voltar para casa. Quando ele estava voltando para casa, ele começou a ser perseguido por várias pessoas, por mais de 10 pessoas, e aí ele se escondeu em cima do telhado da própria residência. Quando ele desceu, ele percebeu que a casa dele tinha sido incendiada e vários objetos, notebook e vários outros objetos ali, mochila, tinham sido furtados. Ele ficou com medo
pediu que o vizinho chamasse a polícia e foi aí que ele decidiu se entregar. Na delegacia ele alegou que não tinha nenhuma desavença com o adolescente, né? Como eu disse, ele já era cliente dele há algum tempo, comprava, né, o crack dele há algum tempo, só que ele se sentiu ameaçado e ele queria apenas se defender. A intenção dele não era matar o adolescente, e sim apenas afastá-lo para que ele pudesse ali fugir. Ali, Malta, na região, eu conversei com alguns comerciantes e moradores e eles reclamam muito dessa questão do uso de drogas. A Praça do Bicalho fica ao lado de uma escola e moradores ali da região denunciam que até próprios alunos da escola matam a aula e ficam ali consumindo drogas. Eles também reclamam de um posto da Polícia Militar, aquele posto que era um projeto do governo Arruda e esse posto foi desativado, que ele serve como abrigo para esses usuários de drogas. Inclusive, um morador conversou com a nossa equipe, ele, claro, com medo, preferiu não se identificar. Ele deu detalhes sobre a situação ali na Praça do Bicalho. Vamos ouvir. O que teria acontecido? O que o pessoal comentou que teria acontecido? Como que foi essa morte? Segundo o que se consta, houve um desentendimento entre eles, né? Eles estavam... um deles, no caso, a vítima, né, pediu que o outro não usasse crack perto dele. E o outro, né, o agressor, não gostou. Então ele desferiu um golpe no peito do outro, da vítima. E a vítima ainda saiu, ainda tentou se salvar correndo, que aconteceu na quadra, né, ao lado da escola. E aí a vítima saiu correndo para a lanchonete, né? Mas ali ele caiu, antes de chegar na lanchonete ele caiu, ele foi carregado por outras pessoas até a lanchonete e lá ele veio a óbito, né? Ele veio a falecer. Então ele era conhecido aqui da região, já? Sim. Ele era conhecido pelas várias apreensões que a própria Polícia Militar fez dele, né? Inclusive a própria Polícia Militar fez várias apreensões dele nesse posto desativado aqui da praça, em que tanto ele como outros, né, às vezes usavam como refúgio, né? Então essa é uma reclamação da maioria das pessoas aqui da nossa praça, que esse posto de polícia desativado, ele contribui para que haja desordem aqui na praça, né? E sem contar que aqui tem uma escola bem pertinho, né? E assim, já foi pedido para tirar esse posto, né, que está desativado. Ele serve de refúgio, ele serve de abrigo, ele serve de ponto, né, de tráfico também, né? E assim, esse rapaz, a vítima que morreu, ele era um jovem, né? Ele era uma pessoa que poderia ter aí um futuro legal, trabalhar, né? Mas... Só você viu ele já sendo apreendido várias vezes, né? Sim. Várias vezes eu vi ele ser apreendido, né? O que acontece? Não é falar que a Polícia Militar não trabalha, né? Eu até quero elogiar o trabalho da Polícia Militar, que eles trabalham bem aqui na praça, eles reforçam, eles andam de moto, eles andam a pé, eles encostam a viatura, eles vigiam, eles abordam, eles trabalham bem. Acontece que esse posto desativado, ele serve de abrigo, ele serve de refúgio. As pessoas se escondem embaixo dele quando está correndo da polícia. As pessoas guardam droga dentro, nas frestas do posto. Ele também serve como uma espécie de banheiro para os moradores de rua, né? Então, o cheiro, o odor é horrível quando o sol esquenta aqui para os moradores da praça, né? Então, o nosso anseio aqui é que isso seja tirado daqui da praça. Aí a gente percebe, né, um grave problema, que é a reincidência. Um jovem de 15 anos, que esse morador disse que já viu ele sendo apreendido diversas vezes, continuava solto, vendendo drogas, né? E infelizmente esse acabou sendo o destino dele, né? E os moradores, claro, é que sofrem com toda essa situação. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pela participação, não só essa, mas todas aqui na edição de hoje do Jornal. A polícia procura pelos assaltantes que invadiram uma joalheria no litoral de São Paulo. Os criminosos renderam os funcionários e um deles atirou numa mulher. Antes, os assaltantes se passaram por clientes da joalheria. Depois, quando entraram em ação, eles roubaram relógios e joias. Na sala do cofre, renderam 3 pessoas e um dos bandidos atirou contra a funcionária.
ela foi atingida no braço. A mulher de 21 anos foi socorrida ao hospital e teve alta na manhã desta segunda-feira. 4 assaltantes aparecem nas imagens das câmeras de segurança, mas a polícia acredita que a quadrilha seja de pelo menos 8 homens. Eles fugiram em motos e até agora ninguém foi preso. A bebê Isabel dos Santos, de 2 anos e 1 mês, recebeu ontem a dose do remédio mais caro do mundo no Hospital Dia, em Águas Claras. O Zolgensma é usado no tratamento da AME, atrofia muscular espinhal, e custa os indecentes R$6,5 milhões de reais. A Isabel, que a gente já mostrou aqui no SBT Brasília, foi diagnosticada com a doença degenerativa com apenas 2 meses de vida. E agora, de todo o coração, a gente torce pelo sucesso do tratamento e pela recuperação da Isabel. Não damos essa notícia sem externalizar a revolta, né? Porque eu entendo que a ciência é financiada muitas vezes por instituições privadas, a gente sabe que uma empresa, no fim das contas, está perseguindo lucro, mas quando há uma descoberta científica que para ser alcançada depende da pessoa ter R$6,5 milhões de reais, eu fico me perguntando qual é o verdadeiro valor desse achado científico, porque na prática é humilhar uma família que tem uma criança com essa doença, mas que diante de um valor tão exorbitante e indecente, R$6,5 milhões de reais, começa a ficar realmente frustrado com a verdade, né, que é escancarada do mundo, que vale mais o dinheiro do que a vida da pessoa. R$6,5 milhões de reais num único remédio, de uma única dose, quem explica? A venda do Zolpidem, que é um remédio para insônia, explodiu no país. Em 4 anos, houve um aumento de 80%. O alto consumo preocupa por causa dos efeitos colaterais. Pacientes relatam alucinações, amnésia e sonambulismo. Insônia, um mal do nosso tempo. Me dá um pouquinho de ansiedade, aí eu demoro um pouco para dormir. 1h30. Para pegar no sono? Para pegar no sono. Por indicação médica, esta empresária, que não quer ser identificada, começou a tomar o M-tartarato de Zolpidem, um hipnótico que induz ao sono. Ela dormiu, mas os efeitos adversos foram assustadores. Eu tomei e meu filho veio me acordar e eu abri a janela até embaixo. E tava olhando pela janela e, me mexendo assim, sabe? Pra frente e pra trás. Na terceira noite, um sonho obsessivo. O filho precisou acordá-la mais uma vez. Queria comprar um caminhão e não sei porquê. Quando eu acordei, não parecia que eu tinha acordado. Eu fiquei falando pra ele, vou comprar um caminhão, porque a gente precisa de um caminhão aqui. Como a gente vai viver sem um caminhão? São inúmeros relatos semelhantes. Esta jovem conta, tomei um comprimido. Um tempo depois, levantei para cortar meu cabelo. Outro, eu parei de tomar desde o dia em que descobri que dirigia por aí, dormindo. No Brasil, em apenas 4 anos, a venda dessa medicação aumentou 80%. Só em 2022, até junho, já foram comercializadas mais de 10,5 milhões de doses. A pergunta é, será que todo mundo que usa realmente precisa do remédio para ter uma boa noite de sono? Não, afirma esse neurocirurgião. E ele ainda critica os colegas que preferem receitar o remédio a combater as causas da insônia. Hoje em dia as pessoas usam muitas substâncias psicoestimulantes, tipo cafeína ou café. Temos que saber os fatores externos, as crises econômicas, as crises familiares, a má qualidade do trabalho, a má remuneração, a pobreza. Tudo isso vai interferir no seu ritmo de sono. Se o uso for realmente necessário, é preciso ajustar a dose e tomar no máximo por 4 a 6 semanas. Caso contrário, o Zolpidem pode ter sérias consequências. Tolerância e abstinência, alucinação, sonambulismo, psicose, agitação. Alguns hábitos beneficiam um sono reparador. Não tomar café após as 15 horas. Um ambiente geralmente mais frio, mais aconchegante. Um travesseiro bom, um colchão bom também. Não ter barulho. Não alimentar demais antes de dormir, porque a digestão vai atrapalhar o seu ritmo de sono também. Sobre saúde, em uma semana, a média diária de infecções por Covid-19, numa semana só, mais que dobrou aqui no Brasil. Nesse período, as mortes causadas pela doença cresceram quase 30% e esse contexto levou o Ministério da Saúde a recomendar de novo o uso de máscaras. Os quase 8.500 casos diários entre os dias 6 e 11 de novembro e a média móvel de 46 mortes
acenderam o alerta das autoridades sanitárias. O Ministério da Saúde, responsável pela divulgação dos dados, disse que o aumento pode estar associado à circulação da sublinhagem BQ1, que ainda não apresentou sinais de gravidade. Este médico da Sociedade Brasileira de Infectologia atribui a nova onda da doença ao relaxamento das medidas de prevenção. Nós tivemos eleição, aglomerações, as pessoas deixaram, na realidade, de usar máscaras e tudo isso contribuiu para que tivéssemos vindo novos casos da Covid-19. Com a disparada de registros, o Ministério da Saúde recomendou o aumento da testagem em casos suspeitos, além da retomada de medidas sanitárias, como higienização frequente das mãos e a volta do uso de máscara em locais fechados e principalmente para pessoas do grupo de risco ou que tiveram contato com infectados. Em São Paulo, pelo menos 2 universidades, USP e Unicamp, já passaram a exigir a proteção facial, assim como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a pedir nesta segunda-feira maior adesão à vacina. Segundo ele, 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço e 32 milhões que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço ainda não se vacinaram. Mas, em nota divulgada nesta segunda-feira, a Frente Nacional de Prefeitos cobrou que o governo federal compre mais doses de vacinas, principalmente para crianças de 6 meses a 3 anos incompletos. A organização também pediu para que a aplicação das doses seja ampliada para todas as crianças da faixa etária. Aquelas com comorbidades recebem a vacina. Segundo Marcelo Queiroga, não há atraso na compra de doses. Está faltando vacina em lugar nenhum. A restrição tem provocado descontentamento. Em Brasília, onde este público começou a ser imunizado nesta segunda, Leonardo não conseguiu vacinar o filho. Viemos aqui e o pessoal da Secretaria de Saúde informou que era só para comorbidade. Mas acho que realmente está super mal divulgado, inclusive porque não tem sequer uma fila grande com bebês. Já a Shirley conseguiu sair com a filha imunizada. Eu estava muito ansiosa para que esse dia chegasse logo, para que eu ficasse um pouco mais tranquila. A Fiocruz divulgou a identificação de uma nova variante da Ômicron encontrada no Amazonas, chamada de BE9. A fundação considera que a evolução do vírus requer estudo constante. Já tivemos tempo suficiente para o Ministério da Saúde não deixar que isso acontecesse. A Anvisa já aprovou, era para ter vacinas disponíveis. É inacreditável que, num momento desse, ainda se restringe a vacina, sobretudo para as crianças. O Twitter suspendeu temporariamente o novo selo de verificação de contas. Isso causou uma série de transtornos com perfis falsos na rede social. Além desses problemas, a companhia que foi comprada pelo bilionário Elon Musk também tenta se adequar financeiramente. Essa crise já está afetando outras gigantes da tecnologia. Uma avalanche de mudanças em pouco tempo. Desde que tomou posse do Twitter, Elon Musk ordenou demissões em massa, reduziu em metade a folha de pagamento, colocou fim ao trabalho remoto e mudou o jeito da plataforma virtual se relacionar com o usuário. Casey Fisler, pesquisador e professora na área de tecnologia, lembra que o Twitter se tornou ao longo dos anos fonte de informação. An information source. Algo em risco agora com a verificação comprada. Antes de Elon Musk, o selo azul passava por um rígido processo para que houvesse a certeza de que o perfil pertencia realmente à pessoa representada. Agora, qualquer usuário dos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia pode ter o selo e colocar o nome que desejar, desde que pague uma mensalidade de $8, valor equivalente a pouco mais de R$40 pela cotação atual.
A manobra de Elon Musk para faturar em cima do selo azul gerou prejuízos para a farmacêutica Eli Lilly, dos Estados Unidos. Uma conta falsa que comprou a etiqueta de verificação anunciou a distribuição gratuita de insulina. A propaganda mentirosa fez as ações da empresa despencarem na Bolsa de Valores. O valor da empresa Twitter, comprada por Elon Musk por 44 bilhões de dólares, também é dúvida. O bilionário sul-africano deu o recado aos funcionários que o futuro será de mais desafios. Durante a semana, a Meta, que controla o Facebook, também anunciou a demissão de 11 mil pessoas, 13% do quadro de funcionários em todo o mundo. Mark Zuckerberg disse que se precipitou ao contratar muita gente no estágio final da pandemia e que o resultado não foi como esperado. Desafio também vivido pela Amazon, que perdeu $1 trilhão em valor de mercado nos últimos dias e congelou novas contratações. Os dias de crescimento massivo acabaram, afirma Jasmine Amberg, analista de inteligência virtual. Ela explica que as plataformas digitais explosão de lucros com ideias inovadoras, mas agora estão perdendo dinheiro por causa da grande concorrência que surgiu durante a pandemia. Outro fator que atinge as empresas de tecnologia é a crise econômica aqui nos Estados Unidos. Com a inflação, o custo de vida subiu e os anúncios, principal fonte de renda dessas companhias, diminuíram. Nesta semana, a inflação por aqui caiu, mas ainda está acima do índice anual estipulado pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. O artista brasileiro Eduardo Cobra foi destaque outra vez nos Estados Unidos. Um documentário sobre a vida dele está entre as principais atrações do maior festival de documentários do país. Cobra Autorretrato relata na voz do próprio artista a temporada profissional, desde quando o grafite era considerado ilegal nas ruas de São Paulo, até os famosos murais, que estão em exibição em mais de 30 países. São Paulo e Nova York tem total conexão. São Paulo porque eu comecei a pintar aqui, Nova York porque eu tinha influência dos artistas de lá. Então sempre tive essa ideia de pintar algo lá. Em setembro, um mural do artista ficou em exposição na fachada das Nações Unidas, em Nova York, durante a Assembleia Geral. O documento foi dirigido pela cineasta brasileira Lina Chamier, que já tinha sido premiada anteriormente no Festival de Cannes. 200 trabalhos foram selecionados para a 13ª edição do DOC NYC. Hoje, feriado, é dia de dar muita risada com Gerard Butler e Jennifer Aniston no Cine Espetacular. O filme é Caçador de Recompensas. Você tá me dizendo que eu vou... Milo Boyd é um ex-policial que se tornou caçador de recompensas. Por ironia do destino, sua nova tarefa é prender Nicole Hurley, sua ex-mulher. Vou pra cadeia. Eu discordo de você. Confiante que a missão seria fácil, Milo se irrita quando Nicole foge para continuar seguindo as pistas de um assassinato não esclarecido. É hoje no Cine Espetacular. Não perca Caçador de Recompensas hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Obrigado pela companhia e pela audiência. Agora é hora do SBT Esportes Brasília. Valeu, tchau!